vamos começar mais um ADCast, o podcast do Casa Branca. E hoje estamos aqui com o Bruno Sotnes. Sotnes. Faz parte. O Lucas, meu companheiro aqui de guerra. E vamos compartilhar um pouco do testemunho dele, né? Que tem muito para acrescentar nas nossas vidas aí. E eu creio que Deus vai falar com você. Então, fique até o final. Já se inscreva, já deixe o seu like e acompanhe o nosso podcast. Começando agora. Amém. Tamo forte, vamos lá. E aí, Bruno? E aí? Pode começar se apresentando aí, Bruno. Pode falar. Então, beleza. Quantos anos você tem? Pra quem ainda não me conhece, é pra cá, né? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Bruno Sotnes, mas significa Santos. Sotnes é Santos ao contrário. Bruno Sotnes, tenho 26 anos. Sou casado com a Poli Sotnes, que também é Santos ao contrário. Líder do Ministério Hop, que significa renuncia o pecado. E é isso. É uma alegria estar aqui, gente, com vocês. É uma honra muito grande mesmo. Vocês são pessoas que, vocês sabem que têm meu respeito e minha admiração. Como líderes, como ministros do louvor, como obreiros, realmente. E a igreja em si, a igreja no contexto geral, a Casa Branca tem meu respeito e minha admiração. Glória a Deus. O Bruno ele é cantor, ele é compositor, ele é pregador, ele é dirigente de louvor, bicho. É tudo, moço. Que é pancada, viu? Aqui tem bagagem. Tem coragem. Tem coragem. E fala pra gente, Bruno, sobre esse... É um programa independente aí que vocês fazem, né? Que chama Hop. É Hop ou... É Hop mesmo? Hop. Geralmente o pessoal fala Hope. Mas é com R. É Hop. Não é Hopes de esperança. Geralmente o pessoal... Mas enfim, esse nome já colocaram nos cartazes das igrejas. Renunciando à pancada, rompendo o pecado. É cada coisa, eles entendem... Todo mundo entende errado. Mas Hop, que significa renunciar ao pecado, é muito difícil alguém realmente compreender. Mas é isso. Eu acho que seria legal começar por etapas para poder a gente não se perder. Né? Quanto mais dado, mais é cobrado. Então, esse negócio de cantar, de pregar, de fazer, quanto mais dado, mais lapada a gente leva, né? Então, acho que para entrar, né, no contexto do rap, acho que eu gosto de começar sempre do início, né? Então, quando vocês me convidaram para falar um pouco do meu testemunho, não tem como entrar no meu testemunho, né, gente, sem falar da questão da homossexualidade, que foi de onde eu acho que foi um dos maiores resgates psicológicos, emocionais e espirituais, do qual Deus realmente me tirou das mãos do inimigo, tirou o poder do inimigo, né? E assim como eu também, para quem não sabe, a minha esposa também era homossexual, ela também era gay. Então a gente veio dessa bagaceira aí mesmo, veio dessa confusão mental no sentido da nossa fé. A gente veio desse momento cheio de traumas. Então é bom a gente começar falando sobre isso, porque então vamos lá do início. Me conta um pouquinho sobre sua infância, assim, até você se descobrir assim, sobre homossexualidade e tal. Né? Sua sexualidade em si, né? É verdade. Até chegar à conversão. Eu acho muito interessante falar do início, Elber, porque geralmente um dos maiores enganos que o pessoal prega é falando que já nasce gay, né? O pessoal fala, já nasceu gay. Mas quando a gente para neurociência, a neurociência, a gente para estudar essas coisas, dos neurônios, o que produz os hormônios, que produzem prazer, que produzem toda essa questão também de afetividade e tal, não tem nada a ver. Porque se você me afirmar, ou se qualquer pessoa afirmar que alguém nasce gay, ele está afirmando que essa criança ela já entende o que é sexo. Então, uma criança de 3, 4 anos, ela não sabe o que é sexo, a não ser se ela foi exposta à pedofilia. Entende? Então, eu não acredito, não é só no contexto espiritual, no contexto neurocientífico mesmo. Eu não acredito que uma criança já nasça com esse desenvolvimento de que eu sou gay, eu sou homossexual, entendeu? Eu não acredito nisso, porque não tem como, só se ela foi exposta à pedofilia, o que no caso foi um pouco da minha história. Porque durante toda a minha trajetória na infância, eu sempre tive os trejeitos. Eu não tive pai, então tem todo um histórico. Eu não tive pai físico. Tem um enredo aí, Tem um enredo, exatamente. Tem todo um enredo. Então, eu não tive pai físico. A figura do pai, a gente sabe que é muito importante para a formação da postura masculina. O caráter, né? O caráter, o jeito que ele vai se comportar, o jeito que ele vai se vestir, o jeito que ele vai andar, porque ele se espelha no pai. Até mesmo as meninas. Tanto é que a psicologia fala que a primeira paixão da menina
é o pai. Ela se apaixona, o primeiro homem que ela se apaixona é o pai. Entende? Então é muito lindo a gente pensar nisso. Então, né, daí eu já tinha uns trejeitos. Eu cresci sem a figura paterna, um homem. Entende? Então eu já cresci no meio das minhas irmãs, 4 irmãs. Não tive muito contato com meu irmão, o único irmão que eu tenho, homem. E o restante, as outras 4 são mulheres. Então eu cresci com elas. Então eu brincava de boneca. Aí eu não gostava de pipa, não gostava de biloca. Aí, tipo, o que acontece é que o mundo vem dizendo que por essas questões você é gay. E eu, inclusive, estava lendo um livro recentemente que é de um psiquiatra. E esse livro é muito interessante. Eu não vou lembrar porque eu só li um trecho que um amigo meu que me enviou. E esse trecho que eu li fala exatamente sobre isso, que a sociedade diz é gay porque brinca de boneca, é gay porque não gosta de futebol, é gay porque é muito afetivo, é muito mole, é muito, sabe, muito sentimentalista, é gay. Então cresce com essa indústria aí sendo que é errado. Entende? Não significa que porque um rapaz ele não gosta de futebol, ele é gay. Se ele prefere ficar no quarto lendo livro. E eu cresci ouvindo assim, essas coisas. O Bruno é gay, o Bruno não gosta de futebol, o Bruno gosta de ler, o Bruno gosta de violão, o Bruno gosta de música, ele não gosta de sair do quarto dele, ele é gay. Entende? Então a gente já cresce com isso. Então eu desde criança eu ouvi isso. E você vai Internalizando isso. Vamos sim, porque vai criando. Exatamente, porque a mentira dita várias vezes acaba sendo uma verdade, mesmo que seja um engano. Você acaba acreditando, né? No nosso contexto já cristão, né, um engano que é o que acreditar numa mentira que se torna uma verdade. Isso. Uma verdade que é mentira. Então, enfim, nisso tudo foi crescendo ouvindo todas essas coisas e cresci sem a figura paterna de um pai até eu conheci um certo homem que era nessa época ele era pastor, né? Ele se apresentou como um pai para mim. Então, no início eu era um cara que eu confiava como amigo, como pastor, como líder, como irmão. E tipo assim, ele começa a me chamar de pai. E ele ganhou minha confiança. Coisa de psicopata, né? Ganhou minha confiança e nessa questão toda de ganhar minha confiança. Aconteceu que em um determinado ponto houve um abuso sexual. E logo desse abuso sexual, tudo por a questão de uma falta da presença de um pai, porque sim, eu realmente preenchi. Não é uma desculpa da questão de, tipo, eu se tornei gay porque foi abusado sexualmente. Mas se você também pesquisar, é porque hoje em dia ele se torna como é que fala? Se torna homofobia você falar que a maioria dos gays vieram para esse mundo porque sofreram abuso. Mas se você parar para sentar, eu falo dos amigos que eu tenho, do passado, de alguns que eu tenho ainda hoje, a maioria dos homossexuais, seja homem, seja mulher, eles sofreram algum tipo de abuso sexual. Então, levou eles, conduziu, de certa maneira, eles tomaram a decisão e aceitarem para si essa questão. Então, depois que eu sofri esse abuso sexual, eu sofri um que a psicologia chama de surto de Estocolmo. Estou super resumindo. Quando você se apaixona pelo agressor. Uhum. Eu me apaixonei pelo agressor. E a gente começou a ter um relacionamento. E depois que a gente começou a ter esse relacionamento, foi quando eu realmente decidi, eu vou assumir, eu sou gay. Aí a gente viveu toda uma farsa, toda uma mentira, para ele poder continuar com a igreja aberta e continuar naquela vida lá. Isso aí, você tinha quantos anos? Eu acho que eu estava na pré-adolescência, eu estava entre os 12 e 13 anos. Eu estava realmente na pré-adolescência. Hoje eu tenho 26. Ele tinha quantos anos? Nessa época ele já tinha 18. Eu já era de maior. Então, realmente foi um abuso sexual. Por mais que depois eu sofri o surto de Estocolmo e houve um consentimento. Porque depois sim houve um consentimento. Eu quis, eu comecei, eu me apaixonei e quis, mas mesmo assim, ainda assim, de alguma maneira, foi uma psicopatia da parte dele, entende? E nessa época, gente, foi a época onde eu fiquei mais transtornado. Porque onde eu deixei de acreditar em Deus. Poxa, se Deus existe, como que ele permitiu isso acontecer comigo com um pastor? Servo de Deus. Sim, aí dentro da igreja, inclusive em uma das viagens que eu fui com ele, que o abuso aconteceu antes da viagem, o primeiro abuso. Antes da viagem, quando esse abuso, a gente chegou na Bahia para ministrar, que a gente foi ministrar por lá. Chegando lá, ele ora por uma mulher que não andava direito, era manca. Ora por uma mulher, a mulher simplesmente é curada. Eu fiquei, como assim? Onde é que está Deus? Onde é que está a punição? E, tipo assim, eu comecei a descrer. É lógico que isso aí lá na minha maturidade muito fraca. Hoje eu entendo que depois que o dom é dado, não é revogado, não é dons que salva, não é porque a pessoa cura, liberta, expulsa demônios que ela é salva, né? Lógico, eu não entendi naquela época, hoje eu entendo. Mas isso aí, hoje em dia, ainda é o motivo de muita gente sair da igreja, né? Exatamente. Testemunha. Às vezes a pessoa fala, caramba, que Deus é esse aí que deixa...
Mas não é assim, né? A pessoa, quando ela tem uma maturidade maior, ela vai entender, né? E o juízo virá sobre cada um. Isso aí que você tá falando da questão de pai, tem um livro que chama, o Elber até já leu ele, é O Avivamento do Odre Novo. Não sei se você já leu. Não, ainda não. E aí nele fala que, eu não sei que pesquisa é, mas se for quem quiser pesquisar aí nesse livro, lá fala que pesquisas falam que a maior parte das pessoas que são satanistas, elas tiveram a ausência de um pai. Ou seja, já tem uma tendência, né? Esse é muito profundo. Não estou relacionando a Entendi. homossexualidade com o satanismo, mas é um fato também que tem pesquisas em cima, né? Exatamente. A presença do a gente pai. vê o mundo espiritual agindo totalmente no mundo físico. Com certeza. É o reflexo, É um como Paulo reflexo, fala, né? né? O É. espelho. E é por isso que ele vai falar que a gente não está lutando nem contra carne, Nem sangue. né? É verdade. E A psicologia também fala muito, só para acrescentar no que o Lucas está falando, a psicologia fala que assim como eu me relaciono com meu pai, eu me relaciono com Deus. A visão que eu tenho do meu pai, Tem eu uma ia coisa ainda tenho falar isso. que é a com a visão mãe, com Deus. com Satanás, né? Alguma coisa assim. Nesse livro fala isso também. Pois é, isso é profundo. Então, assim, todo esse conhecimento a gente tem que agregar. Isso é todo um conhecimento que a gente tem que ter, todo esse conhecimento para quando vir alguém com esse transtorno, porque eu acho que de alguma maneira transtorno, inclusive na década de 70, 60, era considerado transtorno, que as pessoas elas eram meio que obrigadas a ficar na psiquiatria, fazer tratamento. fazer tratamento de choque, e tratamento de obrigatório, choque. E era obrigatório nessa época. Hoje em dia tem leis que é proibido você Não tratar pode nem disso. falar o termo. Exatamente. Eu tô falando isso aqui, se vai postar, é capaz disso aqui dá treta. Dá bloco. Dá treta pro meu lado. Mas Eu enfim, ia falar é a uma minha. coisa aqui e dá treta também. Eu vou falar, qualquer coisa corta depois. A minha esposa até me chamou a atenção de uma coisa bem interessante. Vocês já repararam que na corte assim, no pessoal da família real inglesa, nunca tem homossexual? Nunca teve, você já reparou isso? Não tem na realeza. O que eles fazem? Pelo menos foi uma matéria que ela viu. Eles pegam, não sei se é sensacionalismo, né? Mas eles colocam, por exemplo, o homem que ele tem uma tendência, né? Que eles chamam de tendência para homossexualidade, né? Que hoje em dia o termo homossexualismo é proibido. É o sufixo. Exatamente. Hoje é proibido, é como Aí considerar tipo uma doença. eles colocam, por exemplo, testosterona. E aí cancela essa tendência que eles chamam, né? E a mesma coisa mulher. Aí eles colocam progesterona. Eu achei bem interessante. Não sei se tem fundamento, Tem né? fundamento, isso Mas- tem fundamento. Isso tem muito Você que fundamento. conhece aí, Muito estudioso fundamento. do assunto, você sabe, né? Muito fundamento, principalmente porque nos últimos dias eu tenho estudado muito neurociência. Quando você para estudar neurociência, e você vai vendo cada vez mais que isso tudo tem a ver com a palavra de Deus, gente. Tudo tem a ver com a palavra de Deus. Porque a neurociência, por exemplo, existe neurônios que produzem hormônios que nos trazem alegria. Existem neurônios que produzem hormônios que nos trazem tristeza. Então, a depressão, ela pode ser tratada com remédios. A depressão, ela pode ser tratada com a dosagem certa. Inibidores né? Por causa Exatamente. da ligação dos neurônios em si, ele tem uma falha, né? Exatamente. Na ponte. E aí ele causa por esse vazio na falha, a pessoa tem depressão. Exatamente. É por isso que é importante a igreja, no nosso contexto, olhar a depressão não só como demônio. Sim. E olhar exatamente nesse contexto. Claro. De, tipo, existe toda uma coisa que está acontecendo. Às vezes você tá Tem que estudar, triste né? e só tá faltando vitamina D. Deus Você só deu tem que tomar o sol. conhecimento pra gente procurar, né? Exatamente. Sabe quantas horas por dia a gente tem que ficar para tomar a vitamina certa? D? 6 horas por dia. E a gente teria que ficar exposto no sol lá, só de E a falta de cueca. vitamina. Não fico nem meia hora, meu amigo. E o que acontece? A falta disso vai produzir hormônios que vai nos deixar tristes, solitários, vai nos causar uma procrastinação, um sentimento de procrastinação. Tudo falta de vitamina. E olha que interessante isso. Então é muito bom a gente falar disso. Muito bom a gente estar falando sobre isso aqui, abertamente. E pode continuar, Bruno. O que mais que... Beleza. E Qual a sua vamos lá. trajetória aí? Então, Aí tá, você voltando no fio da meada, você tá, né? Pra não perder. A gente tava. Você tava falando, você tava na Bahia, você viu foi onde eu Deus entrei usando ele para curar uma senhora. Foi uma fase onde eu realmente me tornei incrédulo de crer em Cristo, de crer na palavra, de crer que Deus poderia usar homens, que homens e pastores eram honestos. Eu sofri todo um trauma com isso. Eu vim ser curado de trauma de pastor
Vai fazer agora uns 3 anos. Foi depois que eu entrei numa Assembleia de Deus, onde eu tive que me submeter a um pastor. E eu comecei a obedecer, tipo, não concordava, não porque é porque eu era rebelde mesmo. Todo o trauma de pastor, entendeu? Foi ser curado uns 3 anos atrás agora. Foi quando eu aprendi a ser disciplinado. Porque se você não sabe ser disciplinado, você não pode disciplinar. Se você não sabe ser discipulado, você não pode discipular. Então o Espírito Santo começou a tratar a minha liderança, me fazendo se submeter a uma liderança. Então não tem como eu liderar se eu não sei ser liderado. Entende? Então o Espírito Santo começou a tratar isso aí em mim. Então tem toda essa questão da incredulidade. Nessa época, eu entrei num momento, eu falei, agora eu vou procurar outra religião. Aí eu comecei a estudar. E eu ainda na minha pré-adolescência, a cabeça toda confusa, formando muita coisa. Eu já estava perdido, minha mãe, não tive a atenção certa da minha mãe. Não tive a atenção certa do mundo. Tive que amadurecer muita coisa precocemente. Morei na rua, a gente morou na rua quando chegou aqui em Brasília, que a gente veio do Nordeste. Então a gente passou por necessidade, a gente pedia esmola para poder comer. A gente tinha que pedir de porta em porta. Então eu não tive um momento de infância, isso foi me roubado nessa época. Entende? Então eu já estava todo transtornado desde a infância, vim para a pré-adolescência, acontece isso comigo. Aí agora na questão da fé, porque desde criança eu estava na igreja, né? Então essa questão entrou a incredulidade, comecei pro candomblé e eu comecei mesmo. Falei, eu vou começar para candomblé. E sua família era toda cristã? Todos, sim. Até hoje ela segue? Todos, sim. Tem alguns que até retornaram recentemente, graças a Deus. Eu tive até a honra de orar pela minha irmã que reconciliou recentemente. Glória a Deus. Louvado seja Deus, muito bom mesmo, porque ela foi um dos maiores pilares. Ela foi meu pai, essa minha irmã que eu tô falando. Ela que foi meu pai. Ela que me ensinou a ter postura de homem. Uma vez eu pedi para ela um tênis, só cortando, a gente já continua. Mas uma vez eu pedi um tênis para ela, ela falou, não vou te dar. Eu vou comprar uma caixa de bombom e você vai sair na rua vendendo essa caixa de bombom. E depois que você vender, eu te dou esse tênis. Aí ela pegou e me deu e fez eu ir na rua enquanto eu não vendi tudo. Na verdade, uma caixa de marshmallow. Voltei. Quando eu falei, Tânia, consegui vender, falta 3. Ela falou, falta 3, vai vender os 3. Vendi os 3, voltei. Ela falou, toma o dinheiro dos bombons e toma o dinheiro do tênis. Ela falou, isso é só pra você aprender a ser homem. Só pra você aprender que você tem que ter postura, que uma hora a responsabilidade vai chegar. Então ela foi meu pai, essa minha irmã, de verdade. Então eu falo disso com muita honra e com muita alegria de dizer que ela tá retornando agora. E antes de vir pra cá, ela me ligou pra orar por ela. E pediu uns conselhos, pediu pra mim fazer um propósito pela vida dela, porque ela tá retornando, enfim, ela vai voltar ativa em nome de Jesus. Ela é tipo um apóstolo Paulo. Ela expulsava demônio no meio da rua, gente. Ela expulsava demônio no meio da rua, você tinha que ver ela, eu já vi a minha irmã entrando na frente de faca. Enfim, vamos continuando lá da história da incredulidade. É muita história. Entrando enfim. E aí você foi pro candomblé? Fui pro candomblé, aí foi quando eu comecei a conhecer aquela coisa toda lá. E comecei a frequentar até o dia que tinha que fazer um pacto. Aí eu tinha que fazer um pacto lá com a minha pombogira lá, aquela palhaçada toda. E a mulher baixou lá e começou a me dizer, gente, o demônio realmente revela. Ela revelou minha vida do início ao fim, isso é real, o diabo revela tudo. E eu te falo, o diabo tem poder. O diabo tem um poder cabuloso sobre esse mundo, sobre o domínio das pessoas que estão sob influência dele, porque nessa época eu tinha poderes, eu conseguia realmente influenciar muitas pessoas, só porque tinha às vezes tomado um banho de rosas brancas. Entende? Só porque às vezes tinha tomado um banho de rosas vermelhas, porque acendia uma vela. E pessoas que têm brechas, até cristãs, a gente conseguir entrar. E, enfim, aí nessa época, como eu comecei a frequentar, quando chegou o momento de eu fazer o pacto, eu não fiz o pacto, não consegui. Não foi porque uma luz divina apareceu, coisas assim, mas foi porque quando eu caí a ficha do que eu estava fazendo, isso já foi tipo assim, um ano depois dessa questão, eu já estava me relacionando, né? Quando caiu a ficha, eu falei, o que é que eu estou fazendo? Aí eu fui fazer o pacto, ela tinha acedido o cigarro, ela ia queimar o meu dedo. Aí quando ela ia queimar o meu dedo, eu puxei, eu falei bem assim, eu não quero fazer esse pacto. Eu falei, eu não quero. E ela estava incorporada e ficou com raiva e começou com uma voz bem cabulosa que realmente parecia que não vinha dela, parecia uma voz que era do além. Ela vai ter que fazer sim. Aí se você cruzar o braço assim na hora nesse momento, você impede que alguns espíritos entrem em você. Então eu cruzei meus braços, eu falei assim, se você insistir, querer me forçar, eu vou chamar o nome de Jesus aqui. Falei desse jeito. Porque eu sabia do poder dele, né? Eu peguei, vou chamar o nome de Jesus aqui. Na hora que eu peguei, ela gritou assim. E começou, dar murro na parede. E começou, se surtou. E eu saí de lá correndo, morrendo de medo. Aí, eu fiquei com muito medo nesse dia. Foi o dia que eu mais fiquei com medo. E é uma pessoa de confiança, porque ela era minha mãe de santo, né? E eu confiava muito. A primeira vez que eu entrei lá, ela pegou e falou assim, ó. O demônio falou bem assim, por que você não trouxe um café pra ele? Ele ama café e é do sítio. Eu falei, esse demônio entende.
Esse demônio entende. Ele gosta do E- café do sítio. e é Mas do você vê, sítio. é uma coisa interessante que eu tava até vendo um podcast da Sara Shiva, ela falando que o demônio ele é exigente. Uhum. A gente aqui na igreja, que é muito, eu acho que a palavra é relapso, né? Que a gente deixa. Por exemplo, na hora de um louvor, a gente bate uma palma muito desanimada, É verdade, difícil eu levantar. E aí você vai no show do Iron Maiden, meu Os amigo, irmãos tão... é pancada de arrepiar, os caras levantando Já foi no show vela punk? Foi no show punk? Não. Eu já fui. É uma animação doida. Pois é. Aí a gente pensa até assim, caramba, o pessoal da igreja tá perdendo de longe, né? Porque Muito verdade. outra coisa até que eu até falei no outro episódio do podcast que os caras ficam mais de 3 horas pra vincar, que eles falam, né? Sincar os tambores pra descer uma entidade. Cara, É se verdade. colocar um louvor pra cantar 3 horas, ninguém vem. É verdade. Muito Então, verdade. assim, é pra você ver como o diabo é exigente. É verdade. Isso é verdade. E nessa área de louvor, rapidão, só porque eu vou pegar um gancho do que você tá falando, é por isso, Lucas, que eu acho que eu já comentei isso contigo, que a gente é amigo, tá, gente? Nós somos amigos. Eu já até comentei, acho isso contigo, nessa questão de que o porquê que eu troco a palavra você, porquê que eu não falo tu no louvor, porque de verdade, no centro, se você colocar, ele não desiste de você, eles vão cantar de boa. Agora, se você falar, Jesus não desiste de você, eles não gostam. Olha aí. Não gostam. Isso é muito severo. É um detalhe muito certo, que é o porquê que eu não faço músicas que eu falo você, eu quero ver você, ver... Não, de verdade. Claro que isso é uma coisa que, por exemplo, se eu for convidado para cantar numa igreja, igual a gente vai, às vezes o pessoal fala, vem aqui cantar comigo, Bruno, no final do culto eu vou. Aí a pessoa canta falando você, lógico que eu não vou ficar lá. A pessoa tá falando você, eu, Jesus. Porque aí já seria, né, uma arrogância minha. Então eu respeito e tal. E também não acho que quem fale tá errando. Mas eu realmente gosto de falar sobre isso, da seriedade do porquê. Eu realmente não falo você. Seria um respeito, né? E também. Quando você vai falar com um juiz, você não fala você. É verdade. E Deus é muito maior do que um juiz, né? É verdade, Lucas. São pontos. Pontos muito importantes. Pequenos, grandes detalhes. Pequenos, grandes Sim, mas eu tô pegando o gancho, pode Sim, continuar. aí Pode falar, Vasco. ela pediu café de sítio. Foi, eu saí correndo desesperado do meio da rua. Saí correndo Queria dar desesperado. roça. Ainda bem que alguém aqui tá prestando atenção onde a gente para. Não, eu estou. Aí eu saí correndo, enfim, fiquei chorando pra caramba nesse dia. Descobri que ele tinha feito alguns rituais que na verdade era pro meu mal, que a minha irmã que me falou que tá. Porque, enfim. É porque você acha que é pro bem. É. E até lá eles falam que Exatamente. é coisas boas. E eu tava realmente acreditando, eu fui enganado, gente. E, por exemplo, se você vai no centro e você fala, eu quero fazer aqui uma amarração de amor. Eu quero fazer aqui um trabalho para me prosperar financeiramente. Na verdade, você está dando a chave da porta dessa área da sua vida para o demônio poder entrar e fazer o que ele quiser. E dá certo, gente. No início dá certo. Mas sabe o que acontece? Eles fazem dar certo no início. Para você, aí tipo, do nada começa a dar errado, aí você tem que voltar. E você vai vir um ciclo vicioso, maligno. E cada vez tem que ficar mais forte. Exatamente. E é isso. E aí é onde fica a escravidão. Sempre tem alguma coisa em troca? Tem que dar alguma coisa em troca? Sempre tem. Sempre tem que fazer um trabalho. Tem que renovar os trabalhos. Aí, às vezes elas mentem. Eles mentem dizendo, você quebrou porque falou isso. Você quebrou porque usou branco, usou preto quando só tinha que usar branco. Porque tem um momento que você só pode usar branco durante algum tempo. Teve uma vez que eu tive que ficar usando a mesma roupa, a mesma blusa branca durante 7 dias. A caatinga que ficou. Não podia tirar nem pra tomar banho. Mas isso é sério mesmo. É sério, eu tomava banho com a blusa. Eu tô falando sério, eu tomava banho com a blusa e eu não tirava. Aí ficava aquela caatinga, ela tentava, mas não me Isso é ensinava, sério, é sério isso. Tem entidades que você fazer cabeça, né? Faz cabeça, você tem que ficar 3 dias num quarto escuro, fechado. Caramba. Uhum. E se alimentando ali, não pode sair dali. Eu fiz poucos trabalhos assim, porque eu nunca me aprofundei mesmo, entendeu? Então, eu só tava iniciando, então nesse início a gente faz algumas coisinhas assim. Mas Aí você não aceitou? não aceitei, graças a Deus eu saí correndo. Então, daí em diante foi. Aí daí em diante foi toda a história da questão que eu entrei na homossexualidade mesmo. Aí eu achei que eu só gostava do cara, né? Eu falei, não, eu acho que eu não sou gay, é só porque eu gosto dele. Mas a partir desse daí eu realmente comecei a me envolver com outros homens, comecei a me afundar mesmo nessa vida. Você lembra quantos anos você tinha aí? Eu acho que eu acho que daí eu já tava realmente 14, uns 15 anos aí, de verdade. Eu Muita acho que coisa, hein? foi por aí, Pouco foi por aí tempo. mesmo. Foi muito, exatamente, e tudo muito rápido. Muito intenso. E foi realmente, eu tive toda, eu não diria roubada hoje, porque eu realmente consegui entender todo o propósito, porque Deus pega a nossa bagunça e transforma em glória, né, gente? Então, eu não posso dizer que
Foi uma bagunça por completo, porque eu realmente, hoje eu glorifico a Deus por tudo que aconteceu. De verdade, hoje eu glorifico. Tudo mesmo. Tudo. A questão do abuso sexual, a questão de tudo. Eu realmente glorifico a Deus hoje. Eu consigo glorificar. Hoje Não tem momento que você pensa, queria apagar. Não, hoje eu Pra não não penso. lembrar disso. Eu não queria apagar. É tipo assim, por exemplo, tem lembranças que eu falava pro Espírito Santo. Eu não quero lembrar dos momentos sexuais, tipo, daquelas cenas, do momento que você tava lá. Eu falo, eu não quero lembrar disso, Espírito Santo. Me dá um sonho de Manassés. Você sabe do sonho de Manassés, né? Manassés passou a noite lá no mar, enfim, e Deus fez ele esquecer de tudo que ele viveu. E de verdade, gente, tem muita coisa que parece que eu esqueci. Eu não tô dizendo que... Eu não só peguei uma janela aqui na minha mente e fechei. Realmente foi algo que foi de Deus mesmo, que eu esqueci muita coisa. Não, mas o quanto, Necessário. quanto seu testemunho, quantas vidas muda? É Isso aí verdade, pra velho. glória de Deus. É pra glória Não de tem Deus dúvida. mesmo. Eu acho que o mais fantástico nisso, gente, é realmente voltar a crer em Cristo. Não foi nem a questão de tudo que eu passei, foi porque depois de tudo que eu passei, agora sim. Porque depois disso que eu comecei a viver essa vida e já adiantando, porque eu acho que foi realmente entrar e contar tudo que eu vivi, porque teve um momento que eu comecei a me prostituir por dinheiro, enfim, foi uma longa história, muita Droga. coisa mesmo. Drogas, eu só algumas coisas que eu provei, tipo cheirar. Não, tipo, eu já tentei cheirar pó, não consegui. Ah, Mas maconha também, eu tinha tentado, não consegui. E foi essas coisas assim, mas beber, eu bebia pra caramba. Então realmente o meu vício era a bebida. E a neurociência fala que a droga mais perigosa é a bebida. Aí tipo, a gente fez, não, beber é a mais leve, droga é a mais pesada. inclusive, algumas igrejas falam que pode beber, né? Infelizmente. Gente, quando a gente para pra estudar teologia, pelo amor de Deus, o vinho que Jesus serviu naquele casamento não tinha álcool. É sério, gente, é sério, eu não sei como é que as pessoas encontram respaldo nisso. É sério, eu fico... Enfim. Enfim, depois de ter vivido tudo isso, agora é isso. E como que foi sua conversão? Aí, tipo assim, eu já tava retornando, então no meio desse caos todo, eu lembro que teve um momento que eu comecei a estudar budismo, que eu queria virar budista. Eu sempre falo que se eu não fosse cristão, eu ia virar budista, gente. Se eu não fosse cristão, também. eu seria budista. Mas a gente fica procurando Deus. Exatamente. A gente esse é o ponto. fica, gente, não tem como, a gente procura Deus de vazio. alguma maneira. E é interessante, velho, que você consegue viver sem Deus. Você consegue viver sem Deus, sem acreditar em Deus, mas você não consegue viver sem uma fé, sem algo que te direcione, algo que te motive a viver, a existir. Entende? E é lógico que... E aí vem aquela mentira, né? Deus está em todos os lugares, Exatamente. todos uma os mentira. caminhos levam a Deus. É um grande engano. É um mapa que está com um monte de caminho, mas é só um caminho que realmente leva ao tesouro verdadeiro, que é Jesus. Eu vejo isso como uma vez Deus me deu uma visão disso. Um mapa todo bonitinho, porque eu acreditava nisso. Que todos os caminhos levavam a Deus. Aí Deus me deu uma visão de um mapa. Aí lá no fundo, era um mapa infantil mesmo. Aí lá no fundo tinha lá o tesouro. Aí que lá era Jesus, né? Aí tipo, tinha altos caminhos, mas só tinha um caminho que realmente levava pro tesouro, que era Jesus. Entende? Então existe só um caminho. Ele mesmo falou, sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nossa, eu tenho tanto amigo que me odeia quando eu falo isso. Porque eles falam, que Deus arrogante que você tem, que Jesus arrogante, ele se acha, eu sou. Já ouvi isso várias vezes. Enfim. Porque ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Ele é o Ele é. Precisa Alfa ele e se achar, ômega. Ele é. Ele é o alfa e o ômega. Enfim, aí nessa questão toda. E depois, gente, é muita coisa, mas agora falando da conversão. Da conversão eu já estava meio que retornando. Enfim, nessa questão de estudar budismo, eu comecei a estudar também a Bíblia, porque eu falei, não, eu vou... Teve um momento que eu quis provar que a homossexualidade não era pecado. Eu quis provar, então fui estudar a Bíblia de todas as maneiras para, de alguma maneira, poder me reconectar com Deus na maneira que eu estava. Eu quero ser assim e eu sei que Deus me aceita assim e eu tenho que encontrar uma maneira de eu poder viver em Cristo assim. E eu fui procurar. Não achei. Na verdade, ele te aceita do jeito que você tiver, né? Ele vai aceitar. Só que a partir do momento que você tem um encontro com ele, tem uma mudança. Exatamente. Né? Essa aceitação era mais na questão de ministério. Porque, gente, eu sempre tive convicção de quem eu sou. Eu sempre tive convicção que Deus tinha me chamado para algo. Eu sempre tive convicção que eu seria um líder. Eu sempre tive. Então, eu sabia, eu sofria com isso. Isso me matava. Eu falava, caramba, eu nasci para ser líder, eu tô aqui. Entende? Então, nessa época toda que eu comecei a estudar isso, foi quando o Espírito Santo começou a se revelar a mim. De ouvir, sabe? Não só de ouvir falar, mas agora ele se apresentou para mim. Porque você passa a sua vida toda ouvindo pastores pregando. Você passa a vida toda escutando pessoas, mas você nunca leu a Bíblia. Você não conhece a Deus. Você nunca estudou a Bíblia, você nunca parou para realmente estudar a palavra, você nunca parou para se aprofundar, conhecer o teu Criador, ter contato com Ele. Nunca se chegou a Ele para ele se chegar a você. Aí depois disso eu comecei a estudar, mas eu estava querendo estudar a Bíblia para provar que os crentes estavam errados, entende? Nisso aconteceu o que aconteceu com Paulo.
Eu caí do cavalo, literalmente. Paulo caiu do cavalo, eu gosto de usar esse termo, né? Eu literalmente caí do cavalo e Deus começou a se revelar a mim. Então, tipo assim, eu não conseguia ouvir de um pastor pelo trauma. Eu não conseguia ouvir de um líder. Eu não acreditava em pessoas de igreja. Então, o Espírito Santo teve que vir de uma maneira amorosa, paciente, e se apresentar pessoalmente. Aí eu comecei a estudar, aí eu começava a estudar a palavra. Aí Deus me colocava numa coisa assim, um beco sem saída na palavra. Enfim, teve uma vez que eu sempre conto isso, até por onde a gente ministra, que Deus me deu uma visão de um cérebro, e o cérebro estava cheio de pequenas espadinhas lá, e essa visão eu fiquei sem entender, porque eu estava nesse momento de incrédulo, ainda buscando, tentando entender muita coisa, e eu fiquei sem entender essa coisa. E eu estava lendo a Bíblia, aí até que eu cheguei em Hebreus, quando Hebreus fala lá, acho que é 11, né? Fala que a espada que a palavra de Deus é como espada, que penetra a mente, as intenções, a medula. E eu fiquei, quando eu li aquele versículo, eu falei, caramba, a visão que eu tive. Eu entendi o que Deus me mostrou na visão do cérebro cheio de espadinhas, ou seja, porque a palavra de Deus, quando nós temos ela na nossa mente, ela literalmente é como pequenas espadas, que vem uma mentira do inferno, vem uma mentira do mundo, vem uma mentira da filosofia, enfim, do que for, puff, é uma guerra espiritual, e com a mente cheia da palavra de Deus, ela não tem engano. Aí, enfim, eu fui entendendo, Deus foi se revelando, mostrando visões mesmo de ver coisas, visões espirituais, de ter sonhos proféticos, coisas de ver, tipo, tem pessoas que não acreditam que hoje em dia anjos se manifestam, que você pode ouvir, inclusive, a voz de Deus audível. Teve sim vezes, pode ser que pessoas não vão acreditar, vão dizer que eu ouvi algo, é algo da minha cabeça, mas já teve vezes que eu ouvi mesmo uma voz. Teve uma vez que eu estava numa igreja, quando eu estava tentando retornar, e eu tava muito bem nessa igreja. E eu sofri uma grande decepção nessa igreja. Eu falei, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber, eles são tudo mesmo, é isso mesmo, eles são tudo não presta, é verdade, não sei o que é que eu tô fazendo não. Cheguei no quarto, eu literalmente fiquei de joelhos na minha cama. E eu fiquei lá, tipo, chorando mesmo, falando, Deus, acabou, eu não quero mais e tal. E eu te falando, até de verdade, eu ouvi nitidamente. Por que você está chorando? Uma voz grossa. Gente, parecia que eu estava no centro de um estádio de futebol. E toda aquela parte da arquibancada tinha som dos mais potentes. E foi muito lindo, porque enquanto eu ouvia, o meu corpo... Gente, eu acho que a sensação que eu tinha era que meu sangue estava saindo do corpo enquanto eu ouvia. Então, por que você está chorando? Ele perguntou isso. Não temas, Bruno. Ele falou, não temas, Bruno, porque eu sou contigo. Eu ouvi essa voz, parece que o sentimento que estava... se desfez. Aí eu... Aí tipo, Deus está comigo. Entende? Daí em diante, Deus começou a se revelar, Deus começou a se falar comigo e me trazendo, se revelando a mim, até que eu comecei a conhecer quem Ele é. Aí hoje eu posso falar que eu conheço um pouco de quem é o meu Pai. Que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Lançarei fora. Aleluia. Deus. É impactante, né? É muito forte isso, gente. E a música? Aonde entra a música nisso? A música entra em outra etapa. Só para terminar, porque eu até anotei alguns tópicos, só para mim não perder aqui. Porque a primeira vez... Até para aproveitar esse ganchinho que você está falando já, se você puder falar da transformação, né? Como é que foi? Falo sim. Eu vou falar porque eu era bem bicha. A Folha que gosta, minha esposa, que eu falo isso. Não, mas eu desde quando eu te conheci até hoje, teve muita mudança. É verdade, eu acredito, meu amigo. Teve muita mudança. Eu acredito nisso. Não só em você, como na Poli, né? também. É verdade. Eu vejo desde... Eu conheci a minha esposa aqui, gente. Será que vai dar pra filmar? A minha esposa, a gente na igreja, que a gente se conheceu na igreja, ela levantava, ela ainda tava com os trejeitos, né? Ela levantava, ela tocava no louvor, essa época ainda não tava cantando. Ela levantava, a equipe de louvor tocou por trás, ela levantava assim, ó. Era igual machão. E saía desse jeito. Saía desse jeito. Ela tá ali, ó, só gargalhada. Ela saía desse jeito e eu ficava observando aquilo, mas lógico que eu entendia, né? Mas é interessante que o Espírito Santo nos cegou quando a gente se conheceu, porque eu não vi ela como lésbica, ela não me viu como gay. Ela disse que eu entrei lá, eu tava com a franja bem aqui, ela disse que eu entrei lá mexendo no cabelo, eu tinha acabado de pintar o cabelo de pretão, e eu tava sendo bem gótico, sempre curti essa parada de ser roqueiro. Entrei lá, ela me achou bonito, que ela falou, ela disse que me achou bonito, e eu falei, ela falou, eu tô achando homem bonito, que ela não tinha nenhum afeto por homem, né? Ela ficou, oxe. Aí, enfim. Aí eu olhei pra ela na igreja, a primeira vez que eu olhei, ela tava com a cabeça raspada, assim, ó. Corte de sapatão, gente. A maioria das sapatão, principalmente da igreja, saiu da igreja, corta aqui do lado. Primeiro corte de sapatão depois da igreja. É isso. Anota isso que eu tô falando. Ela raspa aqui o cantinho. Aí eu entrei, eu olhei pra ela. Aí, o que acontece? Eu não vi ela como lésbica. Eu falei, nossa, eu sempre curti o visual mulher, tipo, roqueira. É uma roqueira. Que legal, uma roqueira. Eu olhei, tipo, fitei os olhos, enfim. Comecei a me exibir pra ela no culto. Aí, enfim, uma longa história. Depois a gente entra nessa parte. Mas, enfim, por que a gente entrou nisso mesmo?
sua transformação. Foi, da transformação. A gente vai entrar nisso aí com certeza, vamos falar um pouquinho, mas antes disso, porque a primeira vez, Lucas e Albert, a primeira vez que eu realmente falo assim abertamente desse testemunho assim, de verdade, a primeira vez mesmo abertamente, entrando em detalhes, porque esse é um assunto que eu sempre falo que ele é bom para ser tratado em um seminário sobre sexualidade, porque é um assunto que nem todo mundo vai entender, é um assunto que vai chocar, é um assunto que, enfim, foi feito para falar assim abertamente em público, não foi. Não foi, na minha opinião, não. E assim, tipo, aqui como é um podcast, é uma oportunidade da gente conversar, a gente poder dar um pouco de luz para algumas pessoas, eu acho interessante. Então, a primeira vez eu até fiquei pensando, caramba, eu vou falar disso, porque falar do meu testemunho não tem como eu não entrar nesses detalhes. Tem muitas outras partes da minha vida, claro, mas esse é um dos pilares mais importantes para se falar, né? Enfim, e sabe por que eu sempre tive muito problema de falar isso? Eu até anotei aqui que eu achei importante anotar isso para mim não me perder, que eu acho importante falar sobre isso. O principal motivo pelo qual eu nunca gostei de falar disso, de falar desse testemunho, é porque as pessoas idolatram o testemunho. A maioria Isso das mesmo. igrejas. Elas idolatram o testemunho. Quando eu me converti, eu ficava procurando no YouTube testemunho. Eu gostava muito de escutar testemunho, porque Exato. me edificava. E eu Uhum. me via, eu tentava me ver assim, nossa, outras pessoas também identificar passaram, também. também por isso. E isso, por um lado, é bom, mas as Assim, pessoas também idolatram mesmo. Exatamente, o problema é de Deus testemunhar. Isso é bom num culto. Quantos testemunhos já me edificaram? Mas meu problema é de falar dessa questão da homossexualidade. Realmente, um dos meus maiores problemas foi sempre por causa da idolatria que o pessoal tem. Porque assim, vamos lá, porque já aconteceu. Eu fui ministrar no Valparaíso do Goiás e colocaram lá, ex-gay. Colocaram numa placa bem grandona, ex-gay, vem ministrar tal dia. Fizeram a coisa lá, fizeram todo um sensacionalismo. Eu cheguei lá, fiquei... Que tribulação é essa? Que diabo é esse? Entende? Eu não gostei. Eu me senti ofendido. Eu fiquei, caraca, eu não quero ficar sendo conhecido como ex-gay. Eu não quero que me chamem, o Ministério Hop vem aí. E assim, a maioria do ministério, do nosso ministério, pessoas que passaram por isso. E a gente ajuda, eu e a minha esposa hoje. Entende? Então, eu não quero que o ministério vá num lugar e pense, lá vem o Ministério dos Ex-Gay. Eu não quero ser conhecido. Não é assim que alguém que passou por uma transformação, alguém que encontrou com Jesus é conhecido. Você nunca viu um discípulo, nunca viu Pedro cheio, agora vem um ex-ignorante aí. Entende? Não vem, não O tem. ex-pescador. O ex-pescador não tem essa não, entende? Então, eu não queria ser conhecido como ex-gay. Então, essa era a minha dificuldade. Então, havia um sensacionalismo tão grande que isso acabava me incomodando ao ponto que o Espírito Santo começou a falar, não fale disso. Porque, de verdade, as pessoas começavam a me valorizar por causa do testemunho. Inclusive, a primeira seta maligna, que foi quando eu comecei a afastar, foi isso. Porque eu lembro, como já falei, eu ministro desde criança nas igrejas. E teve uma vez que eu fui ministrar em uma igreja e tinha vários jovens louvando lá, ministrando, e eu fui ministrar. E teve um jovem que ministrou antes de mim. E esse jovem contou que batia na mulher, na mãe dele, que batia, enfim, que brigava com todo mundo, que usava drogas. Aí contou o testemunho dele. Depois que ele contou o testemunho dele, todo mundo glorificando, gente chorando, ele cantou, aí tipo a igreja, pá! E aquela unção, aquela coisa por causa do testemunho e sensacionalismo que se dão a essa coisa, nesse contexto, né, do sensacionalismo. Ok. Depois vai o Bruno. O Bruno vai lá ministrar. Depois dele foi eu que fui ministrar o louvor. Quando eu peguei o microfone, a igreja tá todo mundo assim, ó. Aí, tipo assim, eu falei, graças e paz, sou da igreja tal, me chamo Bruno e tal, vim louvar. Louvei. Não foi a mesma intensidade. E lógico que aí foi uma coisa de ego que Deus teve que tratar comigo, que foi tratado, claro, né? Mas eu tô entrando no contexto do sensacionalismo. Aí eu peguei e fiquei tipo, oxa, aí eu entreguei a oportunidade, fiquei tão frustrado, falei, caramba, por que não adoraram quando foi comigo? Será que é porque eu não tenho um testemunho? Aí eu fiquei. Aí nesse dia eu peguei, o diabo jogou uma seta, conseguiu ganhar em mim, na minha mente nisso, porque eu falei, eu vou sair da igreja, vou dar uma voltinha para ter testemunho e voltar e contar, para as pessoas poderem adorar assim. Entende? Porque é o problema do sensacionalismo. Porque isso cria na cabeça dos jovens. Sempre que eu vou ministrar a igreja para jovens, eu começo com isso. Porque é muito importante eu trazer primeiro. Gente, vocês não precisam de testemunho. Entende? Vocês não precisam, porque a palavra de Deus já tem tudo que você tem para pregar. A Bíblia, para quem ainda não sabe, a Bíblia é o único livro no mundo que tem os 4 pilares do conhecimento. O científico, o filosófico, o vulgar e o teológico. É o único livro no mundo. O único livro no mundo. Não tem nenhum outro que tenha os 4 pilares. Então, se a Bíblia tem os 4 pilares do conhecimento, fala de qualquer assunto. Quer falar de gay? Lá tem. Quer falar de roubo? Lá tem. Quer falar de prostituição? Lá tem. Então, por que eu tenho que passar por isso? É tipo, porque também pregam isso. Você tem que passar por isso para entender as pessoas.
Entende? Eu realmente, gente, de verdade, é lógico que as experiências nos fazem um pouco mais empáticos, entende? Eu não estou dizendo que é geral, que é certo, que não precisa. Algumas pessoas precisam exatamente pela arrogância delas, para elas realmente aprenderem a ter mais empatia, amar mais o próximo. Mas nesse contexto de pregar, você não precisa viver experiências no mundo para entender o mundo, provar do mundo para falar para outras pessoas. É um que tipo de testemunho, né? Exatamente. É testemunho de você viver o mundo Exatamente. e ter uma conversão, né? Sim, Lucas. Aí, beleza, depois de ter dado essa volta no mundo aí, que eu volto para contar o testemunho, vem com isso. Mas agora que eu dou essa volta, eu me arrependo nesse sentido da volta. Porque o que acontece agora que o Espírito Santo me ensinou, qual que é o maior testemunho? O maior testemunho é você ter 80 anos, 90 anos dentro da igreja. Aí você chega lá, tremendo assim, graça e paz, igreja. Sabe? Eu tenho 90 anos, eu nunca desviei dos caminhos do Senhor. Esse é o maior testemunho, gente. Não é eu era gay, eu era drogado. Não é eu era prostituto, não é eu traía a minha mulher. Esses não são testemunhos que glorificam de verdade a Deus. Esses testemunhos não glorificam a Deus. Esses testemunhos, na verdade, não glorificam ao Pai. Entende? O que glorifica é a conversão, é a transformação que ele traz. Mas o testemunho em si, ele não glorifica. Eu acho assim, esse testemunho em si, eu acho interessante a conversão, igual você está falando. Exatamente, que é o que a gente está fazendo aqui. Para a pessoa que está passando por isso, ela entender que tem solução, há uma saída. Se você saiu, eu vou conseguir também, entendeu? Você falando aí de uma pessoa bem velha falando sobre isso, que é uma frase mais bonita do que Billy Graham falou antes de morrer. O repórter perguntou para ele assim, alguns dias antes da morte dele, o repórter perguntou, para quem não sabe quem é Billy Graham, um dos maiores pregadores da história aí, né? Evangelistas. E aí ele falou assim, qual o seu maior arrependimento? Ele falou, não ter orado mais. Falei, caramba, um cara desse, imagina o tanto que um cara sendo orado mais e lido mais a Bíblia, né? Eu falei, um cara desse leu a Bíblia 1 milhão de vezes mais que eu e está se arrependendo de não ter lido mais. Então, assim, do cara chegar nessa idade e falar uma coisa dessa, né? É um testemunho também, né? Exatamente. E é muito, na verdade, é muito maior, né? Do que você ter passado por todas essas mundo, coisas. Né? Exatamente, é bom eu pontuar, porque senão vai ficar uma ponta solta aqui. Exatamente isso, é nesse contexto do sensacionalismo que eu digo que não glorifica. Não tem proveito nesse contexto do sensacionalismo. Mas como você acabou de pontuar, aquilo que já pontuou, exatamente, dessa maneira ele é glorificado. Dessa maneira. É isso. Aí deixa eu ver. O nome de Deus seja grande. Seja feito grande. É tudo pra glória e honra dele, né? Exatamente. A homossexualidade ainda ela é vista de maneira errada pela maioria das igrejas, gente. Que eles não sabem como lidar nem receber. E às vezes não... Exatamente. Não às vezes não tratar, né? Exato, não Acolher. aceitam. Isso é o mais complicado que eu escuto de algumas pessoas, às vezes que eu converso, falam, não vou não. Porque eu não posso ir lá. Como você não pode ir lá? Se Deus falou para todos mas virem isso é um para defeito, ele. Eu acho que, no geral, a igreja tem que passar um tratamento nisso. Questão de tatuagem. Sim. Muita coisa, né? Pessoa que se veste diferente. Infelizmente. Tem todas essas questões assim, que se você tem um pouquinho diferente, as pessoas aí... Porque se Deus falou que o maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, né? Aí pensa só, se você vai amar a pessoa, se ela não for igual você espera que ela seja, por exemplo, se ela não for do cabelo grandão, se ela não pintar a unha... Se ela falar bracantas. Exatamente, não faz sentido. Usar terno, né? Usar terno, então assim... É um certo preconceito que a gente ainda vê, né? Infelizmente, muito grande esse preconceito. Muito grande que se a gente for falar disso, a gente vai ficar horas, porque a gente já passou por tanta coisa. Eu vou até focar de novo no que eu te perguntei, porque eu sei que muita gente tem essa dúvida aí. O processo em si mesmo, de você começar a abandonar aquele velho eu seu, foi demorado? Como é que foi? Foi. Aí entra onde eu quero falar, sobre essa questão de que a maioria das igrejas, da maioria, não sabe receber. Exatamente porque, como que a gente lida com o homossexual? A gente foi numa reunião de missionários agora, foi sábado, foi amor. Enfim, foi essa semana passada, eu fui no início, eu não lembro. A gente foi numa reunião de missionários e tinha uma missionária angolana lá, que ela soube da nossa história e ela perguntou na frente de todo mundo. Eu fiquei chocado porque foi perguntou na frente de todo mundo. Ela falou bem assim, como vencer, ela no sotaque, como vencer a homossexualidade? E eu respondi, não vence. Não vence, no sentido, não se liberta. A homossexualidade não se liberta. Esse é o primeiro pilar que eu acho importante todas as igrejas entenderem e ouvir eu falando sobre isso, de alguém que veio. Porque não se liberta.
Sabe o que realmente se liberta? Você liberta dos 3 jeitos que passa por essa transformação. Fala quebrado, rebola, gosta de Lady Gaga, entende? Usa franjinha, meio gay, essa coisinha toda. Porque nesse contexto, por quê? Eu gosto de, no início, pelo menos a primeira pergunta que eu faço para alguém que é gay e que quer ajuda: por que você está buscando minha ajuda? Já teve jovens que chegaram em mim e falaram: eu quero ajuda, Bruno. Por quê? Aí me dizem: eu quero mudar porque a minha igreja não aceita, porque o meu pai não aceita que eu seja gay. Aí eu falo: eu não posso te ajudar. Eu não posso te ajudar porque essa não é a motivação certa que você tem para mudar. Se você me chegar em mim e falar assim: Bruno, eu quero ajuda porque eu quero renunciar por amor ao evangelho, por amor ao chamado, essa minha tendência sexual, aí sim eu posso ajudar essa pessoa. Porque essa pessoa, ela entendeu que ela renuncia por amor. A maioria das pessoas que renunciam à homossexualidade, elas estão renunciando por causa do pai, por causa do sistema religioso. Elas estão renunciando até mesmo, às vezes, por medo da homofobia no mundo. O medo de ir pro inferno. O medo de ir pro inferno. Agora, elas nunca estão realmente... Não vou falar, eu usei o termo errado, nunca não, mas a maioria não está realmente buscando a transformação porque realmente quer passar por esse momento onde ela se despede da vontade dela, ela deixa de fazer o que ela quer para fazer. E tem um relacionamento com o pai. Com o pai, exatamente. Então, a princípio, depois que um jovem, beleza, esse eu tô falando do que não aceita, do que não tá com a motivação errada, mas quando um jovem tem a motivação certa, e ele vem buscar minha ajuda, eu falo: então vamos lá, você quer renunciar porque você ama Jesus, sabe que tem um chamado e sabe que, segundo a palavra, isso não é certo. É por isso, não é por causa de ninguém. Ok, então vamos lá. A gente começa um trabalhar nessa pessoa. Primeiro, eu começo pregando o domínio. Como qualquer outro impulso sexual. Primeiro, eu acho que é muito bom pontuar aqui que a homossexualidade é um desejo sexual também, natural, que um homem sente por outro homem, que uma mulher sente por outra mulher, assim como o hétero sente pela mulher e como a mulher sente pelo homem. É um impulso sexual comum, que não é um demônio maior do que os outros, que é ok. Então, eu gosto de pontuar primeiro isso. Aí, beleza, a gente começa, no início, eu prego, sabe o que eu prego no início? Domínio. Nós vamos agora trabalhar sobre domínio. Aí, então, vamos lá, começa a renunciar pornografia gay. Por exemplo, teve uma época que eu não estava me relacionando com homens, mas eu estava todo dia vendo pornografia gay. Entende? Então, naquilo ali, eu estava continuando alimentando algo que eu estava tentando e querendo vencer. Entende? Então, não tem como eu vencer, porque o que acontece? Se eu deixo de... Qualquer um aqui, se a gente deixar de comer, a gente vai morrer. Sim. Se eu como demais, eu vou ficar gordo. Então, tudo que a gente deixa de alimentar, um momento vai morrer. Então, é nessa questão de guerra espiritual, espinho na carne, essa guerra contra o espírito e a carne, é onde eu gosto de começar pregando. Nós vamos primeiro trabalhar sobre o domínio. Você vai começar a dominar isso, como qualquer outro impulso de querer fofocar, de querer mentir, de querer falar mal do irmão. Vai ser enorme quando também trabalhar com impulso. Porque primeiro eu gosto de pegar o domínio. E libertação nesse contexto, Elber, e Lucas, eu vou falar que libertação no contexto de homossexualidade não existe. Existe libertação de onde você vivia, da maneira que você vivia. Existe a libertação que agora você não se relaciona mais com homens. Existe a libertação que agora você não está mais nas boates gay. Você não está mais naquele ambiente gay, naquela coisa toda. Mas eu vou te falar até hoje. Eu sou casado, tem 3 anos, vai fazer 4 anos que nós somos casados. Eu sofro tentação com homens. Minha esposa sofre tentação com mulheres. E eu acho muito importante porque a maioria dos homossexuais que vem, sei lá, vai dar entrevista ou vai falar sobre isso, eles falam: eu sou liberto, ponto final. Tô sendo transparente aqui diante de Deus, diante dos demônios, diante da minha esposa que está aqui, diante de vocês. Não existe libertação. Existe o domínio. Então, o que acontece? Sabe o que aconteceu recentemente? É uma renúncia, né? Exatamente. É uma renúncia como tudo. Droga, exatamente. pornografia. Eu acho... Exato, É o Luquinhas. espinho na carne que vai continuar Exato. te Igual o tentando. hétero que É uma abertura que o diabo... recebe tentação. Você é casado. Sim. Tem mulher que vai te tentar. Isso. É uma abertura que o diabo achou e ele vai sempre voltar naquilo Exatamente. É o Eu sempre espinho vi na dessa carne. forma também. Exatamente. Eu sempre vi dessa forma. Glória a Deus, meu amigo. A maioria, glória a Deus por isso, entende? Então, recentemente, tava trabalhando bem aqui numa panificadora. Não tem nem 3 meses, né, amor? Isso tem 3 meses? Que eu saí da padaria. Tem uns 3... Gente, eu vou ficar perguntando direto pra minha esposa, porque a minha esposa é meu HD, entendeu? Ela é meu HD. A minha também. Toda mulher. É verdade, as mulheres são HD do homem. Então, enfim, já tem um tempinho que eu saí da panificadora. Mas sabe qual foi o motivo? Eu tava sendo atacado. Teve um dia, a minha esposa eu falei isso pra minha esposa. Eu cheguei nela e falei: amor, eu tô sendo tentado. Gente, anota isso aqui, pelo amor de Deus, coloca num bloquinho na geladeira. Guarda isso aqui, ó, que tentação confessada é pecado não cometido, gente. Amém. Quando você confessa uma tentação, você não vai pecar.
Se você está sendo tentado e você fala com alguém dessa tentação, alguém que é o teu líder, o teu pastor, ou a tua esposa, alguém que você pode confiar, alguém que você pode... Caraca, socorro, eu estou sendo tentado. Você não vai pecar. Tentação confessada é pecado não cometido. Guarda isso, gente. Isso é muito sério, muito importante. Porque eu estava sendo tentado, eu sendo massacrado pelo diabo, pela minha carne, e eu sangrando, até que teve um dia que eu estava saindo do trabalho, lá estou indo na minha motinha em direção de um lugar. Para ficar aí nesse caso, eu estava sendo tentado com uma mulher. Esse dia é uma mulher. E eu lá estava eu indo em direção na casa da mulher. A menina chega, passa todo o esquema de como ficar com ela. Lá estou indo. Parei a moto, comecei literalmente, porque, gente, eu tenho essa mania, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu grito mesmo, do nada. O diabo tá na minha cabeça, eu grito no meio da rua, no trânsito, eu sou intenso. Eu aprendi a falar a palavra de Deus em voz alta, porque isso é profético. Isso tira o domínio do poder do diabo da sua cabeça. E eu comecei literalmente a me socar. Falei, o que é que eu tô fazendo? Eu não posso fazer isso com Deus, eu não posso fazer isso com a minha esposa. Eu literalmente me socando, como o Paulo fala, eu esmurro minha carne. O Paulo, eu esmurro. E eu peguei isso por causa do Paulinho. Eu esmurro, sabe? Comecei a chorar. E eu sofrendo. Cheguei em casa, não contei. E eu sofrendo essa tentação, sofrendo até que eu decido me demitir. Vou sair do trabalho. Por quê? Porque eu tô sendo muito atacado lá. Tinha homem dando em cima de mim. E, tipo, isso estava mexendo, me tentando, em momento fraco. Porque eu tava realmente, minha vida com Deus... Principalmente porque que eu não estava alimentando meu espírito, aí já fica até o porquê, eu quero até falar o porquê do que eu estava fraco. Realmente, correria da vida, eu não orando direito, eu não me concentrando direito, porque, gente, é sério, principalmente, todos nós, mas eu acho que a questão da homossexualidade, você tem que estar o tempo todo em espírito, no sentido de ficar firme, de não deixar o diabo achar uma brecha. Entende? Não que, daqui a pouco eu entro na parte disso, que existe um momento onde fica leve o fardo, mas... Enfim, nessa coisa eu chego, me demito, chego da minha esposa, minto pra ela, amor, fui demitido. Aí ela, caraca, amor, mas vamos orar, vai dar tudo certo. Ela, cheia de fé, vai dar tudo certo. Aí eu chamo uma pessoa que eu confio pra conversar, aí a pessoa fala, conta pra ela. E eu, com dificuldade pra contar, até que a gente tava sentado no sofá do nada assistindo série, e o Espírito Santo me encheu de poder, de força. Eu, amor, é o seguinte, quero te contar, tô sendo tentado com isso. E conversamos, ela pegou e me confessou também algumas coisas que ela tava sofrendo. Começamos a orar, começamos a chorar, o Espírito Santo nos renovou. E a partir dali, eu falo mesmo, gente, a partir daquele momento, um fardo. É como se o diabo tivesse saído, tivesse dado um grito de derrota e tivesse voltado para o quinto dos infernos, que é o lugar dele. Então, por isso que eu falo com toda ousadia. Tentação confessada é pecado não cometido. Confie na sua esposa se você estiver querendo trair ela e tá sofrendo. Confia nela, chega nela e fala. Amor, tô sendo tentado. Ela vai orar por você, vocês vão orar junto, vocês vão vencer. Então, por isso, vamos continuar. A questão da libertação não existe porque você vai continuar sendo tentado. Então, não tem como eu falar, eu sou 100% liberto, no sentido, tipo, não é que, tipo, caraca, o Bruno é gay e tá casado com mulher. Não é isso. Não é que eu sou gay, eu sou casado com uma mulher, não. É que existem ainda tentações sobre isso. Existem tentações de eu querer beber. Existem tentações ainda de eu querer mentir. Existem tentações ainda como qualquer outras, entende? A homossexualidade é algo comum, é um pecado comum como qualquer outro. Entende? Nós não podemos tratar como se ele fosse o demônio maior. Coloca muito, né? Exatamente. Acima das outras. Exatamente, meu amigo. Exatamente. E eu gosto muito de falar, sabe o que? Uma coisa que eu acho muito linda, que os gays mesmo, do público mesmo, o público gay, eles são os que mais renascem de verdade em Cristo. Não que o hétero não tenha esse poder, essa coisa, mas eu acho que de 10 gays e de 10 héteros, eu acho que 8 gays vão realmente renascer de verdade. No contexto hétero, eu acho que uns 3 vão realmente renascer de verdade. Agora, por que eu falo isso? Porque eu acho que o gay, ele tem o renascimento de Nicodemos muito mais rápido do que o hétero. Porque o hétero, geralmente, a maioria, eles vêm para Cristo, eles falam, qual que é o meu maior problema? Meu maior problema é porque eu minto, é porque eu fico com várias mulheres. Não tem um grande problema, entende? Ele não se julga tão pecador. Agora o gay vem. O gay, ele já vem tipo, caraca, eu sou um lixo. Eu não presto, olha só quem eu sou. Ele já vem todo podre, todo quebrantado, todo... Caraca, ele já vem, eu preciso de transformação na parte. Ele vem direto mergulhando no poço certo, que é transformação de alma. A gente vai estar nessa transformação. Ele vem direto na transformação da alma, não é no estereótipo. Ele vem querendo ser... Porque quem se julga certinho vai ficar só molhando o pé, né? Exatamente. Exato. Agora você vê o homossexual, eu falo por mim, eu falo pela minha esposa, por conhecer. A gente vê, lá vem a gente, eu preciso de metanoia, eu preciso de transformação. E caraca, lá vai nós. Eu acho que o gay, realmente, eu acho que esse público é o público que mais renasce, tem um renascimento de Nicodemos verdadeiro, assim, ó, mais rápido do que qualquer outro público.
na minha opinião. Eu respeito, eu acho até isso bonito. Exatamente por esse contexto. Aí vem essa parte de transformação, meu amigo. Porque, como eu falei, a gente deixa de alimentar uma coisa, ela vai morrendo. É porque, eu até perguntei isso, porque eu vejo muita pessoa falando assim, como se fosse um instalar de dedo, né? Ah, eu vou chegar lá na igreja, vou aceitar Cristo e vou ser mudado. Não é bem assim, né? Não. É claro que depois que você tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele vai passar por uma transformação. Porque se a transformação, é óbvio que tem as transformações que Deus vai lá e é rápido, né? Mas se a transformação não tiver aquele processo de ser removida mesmo, quando vier a tentação vai cair de novo. Exatamente isso, Lucas. Exatamente. Você se vestia Vestia. de mulher? Vestia de mulher, shortinho curto. Dançava funk, meu Deus do céu. Usava roupa feminina? Usava roupa íntima? feminina. Não, íntima não, acho que eu cheguei nesse nível aí, não. Essa sodomia não me pegou. Não, é porque. Não, mas roupa aqui em íntima não, mas de Brasília, mulher eu não sim. sei se. Eu não sei, eu não vou lembrar o nome dele, mas nós vamos procurar e inclusive vamos tentar trazer aqui. Ele é pastor hoje e ele é lá vem um estereótipo. O ex. Mas ele mesmo fala isso, né? Ex-travesti. Entendi. Ele. Não sei se você já ouviu falar dele. É um do olhar que ele fez até a mudança de sexo. Isso, ele tinha peito. Esse qualquer, ele fez até a mudança de sexo pro feminino e hoje voltou pra Cristo. É isso, né? A gente já ouviu sim a história dele. É muito interessante. É muito... Porque ele, no caso, ele realmente era mulher. Tem fotos dele, ele é realmente. Ele era travestido. Travestido. Então, o seu ponto não. Não, nesse contexto de travestido, não. Só quando era tipo uma festa mesmo LGBT, que a gente tem aquela mania de colocar peruca, tipo, só que é o tema da festa. Ah, tema Lady Gaga. Todo mundo vai de Lady Gaga, entende? Só nesses contextos. Mas eu nunca curti mesmo o estereótipo mesmo total feminino, não. Aí, mas eu usava assim, eu usava short curto, eu usava roupa de mulher, usava as roupas das minhas irmãs. E era bem, falava quebrado, falava, enfim, os ambientes, tudo, era todo o pacote. Agora me fugiu toda a cabeça. A pergunta. Eu vou lembrar aqui de novo. Precisava da minha esposa aqui para o HD. O HD. Eu lembro que antes de eu me converter, eu vivia muito em balada gay, né? E nesse... no meio que você vive, você acaba sendo influenciado. Sim. E ali eu lembro que eu tinha hora que vinha na minha mente de ficar com homens. E eu não entendia. Uai, mas eu gosto de mulher. Só que era a influência do contexto. Então, o ambiente que você vive e o ponto que eu quero chegar é abrir mão de todas as amizades. Exatamente isso que eu ia perguntar. Abrir mão de todas as amizades por causa de Cristo. Porque a gente, quando se converte, a gente tem, eu vou continuar ali, eu vou influenciar, eu vou... Não é bem assim. Não é bem assim mesmo, não. Não é bem assim, né? Não mesmo. E vocês acreditam que eu e a minha esposa, a gente sofreu mais preconceito dos nossos amigos gays quando a gente quis se tornar hétero? Porque, tipo assim, a gente sofreu preconceito. Porque, como assim? Entende? A gente sofreu realmente preconceito. Teve pessoas que deixaram de falar comigo, teve pessoas que deixaram... Então, a gente sofreu mais preconceito quando a gente se assumiu hétero do que quando se assumiu gay. Nossa. Pelo menos no meu caso. Porque, tipo, os gays não aceitam que você tá saindo, porque pra eles você tá realmente... Gay, outra coisa, gay não acredita em transformação. Não acredita. Eu não acreditava. Eu olhava pra pessoas contando, não, essa ali não. Eu olhava até pra hétero, não, essa ali gosta. Porque tem essa coisa na cabeça, essa influência, que todo mundo que era gay, não, continua assim. Tem algumas coisas acontecendo aí no oculto. Entendeu? Não acreditam. Por quê? Inclusive, eu me julgava muito isso, porque eu aprendi isso, que quando você não passa por transformação, você não acredita em transformação. Quando você não passa por libertação de um vício, de droga que te mata, que te atrapalhava a sua família, transtornava toda a sua casa, você não passa por isso, você não acredita que você pode ser livre. Então, quando alguém está preso, ele não acredita na liberdade. Não acredita. Então, só acredita em liberdade quem está livre. Entende? Então, hoje que eu estou livre, eu consigo olhar e crer que qualquer pessoa pode ser livre. Então, é nesse contexto. Então, a gente sofreu muito preconceito, sim. E para renunciar esses amigos, porque de verdade, eu acho que, principalmente no contexto da homossexualidade entre homens, no sentido homem, que existe um afeto tão grande, que cria tipo uma amizade de alma, uma coisa de, sabe, amar mesmo. Eu perdi muito amigo, outros tive que renunciar, porque queria continuar como amigo. Recentemente, esses dias, eu tava de boa lá no meu sofá,
Um colega meu me manda um vídeo de um homem dançando na Victoria House, uma das boates mais famosas de gays aqui de Brasília. Ele mandou o vídeo e falou bem assim, amigo, tô morrendo de saudade de você. E mandou o vídeo de um cara lá, dançando lá, pelado lá. Aí eu peguei, olha isso aqui. Eu falei, olha. Eu contei pra minha esposa logo em primeira mão, claro. Peguei e contei, olha só, por quê? Porque eles não respeitam. Eles não entendem o que eu passei. Eles não entendem a metanoia que eu vivi. Eles não conseguem compreender. Eu me senti tentado? Não. Eu achei ridículo. Eu achei, caramba, como assim? Que falta de respeito. Então, assim, uma pessoa que não me respeita a minha decisão, um amigo desse, não é meu amigo. Então, eu renuncio exatamente porque eu vou até brigar com ele. Daqui a pouco eu tô atrapalhando de Deus ser luz na vida dele, porque se não respeita a minha esposa, não pode ser meu amigo, meu amigo. Eu falo muito de casamento, que a gente tem que pegar muito perto de casais. Se não é os meus amigos têm que ser amigos da minha esposa. Se meus amigos não são amigos dela, não são meus amigos. Assim como os amigos dela têm que ser meus amigos. Entende? Então, amigo enfim, nesse contexto já entram muitas outras coisas que eu prefiro não entrar, que a gente vai falar e mudar o contexto do assunto, que vai falar de casamento. Mas é isso, então eu tive que renunciar muito amigo, tive que renunciar a ambientes. Eu amava dançar, assim, esses ambientes, eu amava sair pra beber. Gente, eu amava mesmo. Era uma coisa que eu fazia com gosto. Te perguntar uma coisa sobre esses ambientes. Quando ia chegando a hora de ir embora, você ficava triste? Ficava. Mas Bate uma deprê? Andei por, mas de verdade, não era tipo, não vou tipo falar como a maioria fala, é porque vi um vazio existencial, não era não. Eu ficava triste às vezes é porque tava acabando e eu queria mais. Entende? Mas sim, existiam os momentos que era dos vazios existencial. Existia um momento que eu falava, caramba, isso aqui. Nossa, teve uma vez, cara, que eu fiquei tão bêbado que uma mulher me socorreu. Até hoje eu sou amigo dela, ela conhece a minha história, ela glorifica a Deus demais. Fiquei tão bêbado que eu morava num apartamento sozinho nessa época, foi na época que eu tava me prostituindo. Aí eu morava sozinho no apartamento, eu caí no meio da rua bêbado, ela me levou pra lá. Eu nem sei o que aconteceu, eu nem lembrei nada, eu só tenho reflexo desse dia. E ela me contou tudo como que foi que aconteceu. Então, tipo assim, são coisas que, tipo, no outro dia eu falava, caramba, eu acordava às vezes, o apartamento tava todo cheio de vômito. E às vezes, quando tinha, tipo assim, resíduos lá de preservativos que eu não sabia que tinha acontecido. Entende? Então, assim, eu posso ter passado por abusos sexuais que eu nem sei. Entende? E eu passava por isso. Aí, tipo, em cima tinha uns caras que faziam trabalho de macumba. Nessa época tinha uns gays que faziam trabalho. Uma vez teve um que desceu lá, teve ousadia, fez todo um trabalho lá no quarto, eu nem vi nada disso. Deixou o trabalho lá. Eu fiquei com esse cara, eu nem lembro de como que foi isso. Acredito, eu tava tipo. Aí, tipo assim, quando eu caí em si, eu ficava, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida? Olha só, eu tô sofrendo falta de respeito, falta de. Eu tô sofrendo abuso de pessoas, caramba, como assim? Aí batia e eu tentava sair, não conseguia. E nesse meio, você é usado e você quer usar também. Porque você é usado, você quer usar pessoas. Exatamente, sim. Você tem esse sentimento. Exatamente. E principalmente quando você tá assim, vivendo, você não tá nem pra nada. Então, tinha lugares, tipo assim, e o diabo ele sabia onde me mandar. Às vezes em igrejas que chegava lá, uma vez eu fui numa igreja, em um desses picos de desespero, eu meio bêbado fui numa igreja buscar ajuda. Eu falei, pô, será que alguém pode orar por mim aqui? Eu tô precisando de oração. Ok, oraram por mim. Aí o filho do pastor lá pegou meu número. Quando eu cheguei em casa, a mensagem do filho do pastor. Eu falei, vamos ficar? Aí eu fiquei, poxa. Aí eu falei, cara. Aí, tipo, era como se. Gente, era sempre. Eu não tinha saído. Eu tentava buscar às vezes. Era como se eu tivesse. Eu sempre dou esse exemplo, que é como se a gente tivesse com o olho fechado. O Titanic afundou. Agora só tem escuridão. Você tá no oceano. E você só quer uma boia pra você pegar. Entende? Você fica assim, caramba, eu preciso de uma boia. Aí a primeira boia que te pega, você se agarra, não sabe pra onde tá te levando. E eu tava assim, eu procurando uma saída e não conseguia. Entende? Enfim, até que. Enfim, fui passando por essa transformação e nessa época era muito gay porque era pra continuar falando da transformação. Aí, enfim, eu comecei a decidir renunciar. Antes de reconciliar com Deus, que foi no dia que eu conheci a minha esposa, antes de reconciliar com Deus para passar realmente por uma transformação, como tem a nossa música aí, nossa música 2 Coríntios 3:18, que fala de pouco a pouco, de glória em glória, somos transformados da imagem e semelhança de Jesus, de acordo com o Espírito que habita em nós. Enfim, aí... antes de fazer a confissão, de ir lá reconciliar e tal, tinha uma irmã que Deus me enviou ela na minha vida, o nome dela é irmã Eliane. Se ela assistir isso, eu espero que ela assista, que eu acho que ela vai. Amo ela demais, foi uma das maiores forças espirituais da parte de Deus na minha vida. E ela começou a falar, Bruno, vamos pro monte? Eu falei, bora. Começou a fazer um propósito comigo, me levava. Ela às vezes nem falava, vamos fazer propósito. Ela falava, vamos pro monte. Eu não fazia nada, mas ela me levava lá, me ungia, a parte profética, por isso que eu sou profético, amo profético, me ungia dos pés à cabeça.
dos pés à cabeça, orava por mim e falava, você ainda vai ser um homem de Deus, você vai ver, eu vejo você como um homem de Deus, profetizando, 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 profetizando. Lançando palavras E eu indo. Até que um dia, nesse monte, que é o monte da Coca-Cola, é o monte que até hoje eu vou, eu tenho uma intimidade com esse monte. É o meu monte favorito aqui de Brasília. Eu sempre vou lá. Aí, até que um dia no monte, ela me deixou lá no cantinho. Ela foi lá pra baixo, eu fiquei lá no canto, eu peguei, eu olhei pros céus. Falei bem assim pra Jesus. Eu falei exatamente assim, gente. Eu falei, a partir de hoje, eu decido renunciar, por amor a ti, a minha homossexualidade. Eu falei bem assim, eu sei que eu vou estar dentro da igreja, vai ter homens lá que tá com a calça apertadinha, eu vou querer pegar aquele cara. Vai ter homens que eu vou ser tentado. Eu falei pro Espírito Santo, gente, eu sou muito aberto. Eu não tenho filtro para a sinceridade do que Deus fez no meu coração. Enfim, eu falei, eu decido a partir de hoje no céu, eu sei que eu vou ser tentado, eu sei que eu vou querer, eu sei que eu posso cair depois dessa decisão, mas eu decido renunciar a partir de hoje por amor, não por causa da minha irmã, não por causa da igreja, não por causa de ninguém, mas eu decido renunciar por amor ao Senhor. Ah, meu amigo, dali já começou. E dali já começou. Aí eu acho que eu já tava com uns 20 e poucos anos. Acho que eu sou ruim de data, gente, eu não lembro nada mesmo, sou muito ruim de data. Se não for a Poli me lembrando, meu HD, eu não lembro, então não lembro que idade, mas eu já tava com meus 20 e pouco e eu decidi renunciar. E quando eu decidi renunciar, aí eu comecei a ir para igrejas. Essa irmã, ela pregava muito em lugares e ela me levava para cantar, mesmo sabendo do que eu era, mesmo sabendo de tudo. Ela falou, Bruno, eu quero que você cante. E ela me levava para cantar nas igrejas. Aí eu chegava lá, só cantava, literalmente. Eu me sentia indigno do lugar e tal, mas eu tava lá cantando. E, tipo, eu sentia, as pessoas eram tocadas, todo mundo chegava e falava, que voz linda, você é uma bênção, não sei o quê. Aí alguns sabiam da minha história, alguns pastores permitiam, sabendo mesmo, assim, na Adventista, detalhe. Na Adventista permitiam, mas ok. E, aí, enfim, isso foi trabalhando. Aí tive quedas, tive deslizes, mas sempre falando, É um processo. É o processo. Até que eu peguei, aí até que aconteceu de um dia que eu ia para um lugar, eu comecei a trabalhar numa lanchonete, e como eu tinha decidido reconciliar, calma, eu tô me perdendo. Já é outra história isso aqui. Oh, pancada. Já é outra história, não, já é de outra época essa parte. demais, mano. É muita história, gente. Mas eu lembro que eu ia pra algum lugar. Eu acho que era essa lanchonete mesmo, que eu tinha até decidido renunciar. Tava sobre a aviso prévio, que eu dei um aviso prévio. Eu falei, olha, reconciliei, eu quero voltar pra igreja, então eu preciso sair do trabalho, porque ficava até 4 horas da manhã lá, né? Então ia impedir de ir pra igreja. Eu tava realmente focado em ir pra igreja e buscar, entende? Nicodemos. Aí eu tava. Aí eu peguei e falei, beleza, tá cumprindo a aviso prévio. Aí tinha um casal que ele era muito usado pelo Espírito Santo. Eles chegavam lá, sabiam que eu era gay, eles me abraçavam, diziam que Jesus me amava. Enfim, aquela coisa toda, vamos. Aí beleza, vamos pra igreja quarta-feira, minha folga era na quarta. Era nas quartas. Aí eu falei, eu vou. Aí tava certo pra mim ir pro culto com eles, só que eles me ligaram, eu já tava arrumado. Me ligaram e cancelaram. Falando, vou ter um trabalho da faculdade, infelizmente não vai ter como. A gente desculpa, a gente tem que remarcar, depois você vai. Fiquei muito decepcionado. Falei, vou pra alguma festa, eu já tô arrumado. Aí o que acontece? Um amigo da minha esposa, eu tava conversando com ele e ele tava, tipo, querendo me levar pra igreja, a namorada dele. Ele conheceu a minha amiga e eu conheci e a Poli conheceu o amigo dela. Tipo assim, foi tipo um casal que, tipo assim, eu era amigo da mulher dele e a Poli era amigo do marido dela, entende? Era isso aí. Me embananei. Aí, enfim, aí nisso aí a gente começou a criar uma amizade. Aí ele falou, Bruno, mano, tem um culto de jovens hoje. Vamos lá nesse culto? E eu já tava num processo de voltando pra igreja, indo pro monte, aquela coisa de ir pra algumas igrejas, mas não tinha feito confissão, não tinha assumido um compromisso com o Senhor. Aí eu falei, já tô arrumado, meio vou. Aí eu falei, vocês vieram aqui me pegar, porque eu não queria ter o trabalho. Vocês falaram, tomara que eles não me peguem, me buscar. Busquem os irmãos, gente. Busquem os irmãos. Busquem os irmãos. Se você tem um carro, tem espaço, vai buscar o irmão. Aí eu peguei e falei. Aí eu falei, não, já que eu tô arrumado, bora. Aí ele pegou e me levou. Foi nesse culto que eu conheci a Poli. Aí nesse culto, que era um culto de jovem, um momento profético. Aí teve um momento lá, nossa, a palavra eu lembro até hoje. Que palavra abençoada. Que louvor abençoado. Que atmosfera tava naquele culto, gente. Foi um culto power, cheio do Espírito Santo. Poucos cultos que a gente encontra a presença do Espírito Santo como desse dia. E beleza, até que o pastor chamou um momento profético lá de orar. Aí ele falou, segurando a mão do irmão que tá do teu lado. E já tinha acontecido que eu já contei, que eu tinha entrado, a Poli tinha olhado pra mim, eu tinha olhado pra ela. Aí a gente tinha um momento profético, chegou, o pastor, abraça o irmão que tá do teu lado. Quem tá do meu lado? Minha esposa, a Poli. Onde o dia que eu conheço ela, o dia que a gente reconcilia juntos. Que dia foi? Foi 19 de fevereiro.
19 de fevereiro de 2019. Lembra até os minutos. Filho. Olha, Mulher assim. é verdade. A temperatura. A temperatura, a cor da roupa, a cor da roupa. Aí, tipo assim, olha que lindo. Como eu já tava retornando, o Espírito Santo me mandou dizer uma mensagem pra ela. Eu cheguei no ouvido dela e falei, eu te canto e tu me cantas. Brincadeira, não falei isso. Eu sempre brinco falando isso. Sempre falo isso. Aí, enfim, mas o Espírito Santo mandou falar a seguinte frase para que eu tinha lido no Instagram. Ele falou, fala pra ela, bem assim, aquele que foi curado, ele pode ver a cicatriz, mas ele não é mais dominado por ela. E Deus mandou falar isso pra ela. Essa frase que eu tinha lido no Instagram. Eu cheguei no ouvido dela e falei essa frase que o Espírito Santo mandou dizer pra ela. Aquele que é curado, ele pode ver a cicatriz, mas não é mais dominado por ela. E eu não sabia da história dela, não sabia que ela era lésbica, não sabia de que ela tava passando, não sabia de tudo. E ela também tava passando pelo mesmo processo que eu. É tão interessante que, ao mesmo tempo que eu tava retornando, ela também tava retornando. Ao mesmo tempo que eu caí, ela também caiu antes da gente se conhecer. Pra gente ter certeza do que a gente queria. É muito lindo, gente. Ela depois vai estar aqui, ela vai contar essa parte também, da parte dela. Mas, enfim, aí eu peguei contexto pra ela, aí a gente teve um momento profético lá, oramos um pelos outros, abraçou e tal. Aí até que a gente decidiu reconciliar. Aleluia. Louvores sejam dados a Jesus. A gente reconcilia nesse dia. E daí em diante, eu pego e começo... Eu ficava falando com ela, que eu tinha vergonha de falar com ela. Lá o inimigo colocou primeiro uma menina. Tinha uma menina lá na igreja que ficou de olho em mim. Ela odeia não, gente. Mas até hoje ela tem um rancinho de falar disso. Aí a menina ficou me dando mole. Aí, tipo assim, eu fiquei, tô podendo, cheguei na igreja agora, já tem 2 meninas querendo ficar comigo. Peguei o WhatsApp dela, fiquei conversando com ela durante um tempo, mostrei pra minha mãe, a mãe sabe. Falei, mãe, essa menina aqui que a senhora acha? Ela falou, a gente, desculpa a palavra, ela falou bem assim, é Kenga. Não vai. Essa daí não é de Deus. Ela falou bem assim, não vai, essa aí não é de Deus. Aí eu fiquei, Aí eu depois mostrei a foto da Poli. É porque mãe, né? Mãe também tem um senso de Eu mostrei pra minha mãe. Aí minha mãe falou, gostei dessa daí. Ela combina mais contigo. Porque eu mostrei uma foto que ela tava toda de roqueira com a touca. Até hoje tá lá no Instagram dela. Aí eu mostrei essa foto. Aí a minha parça, eu gostei, ela combina mais contigo. Aí beleza, mas eu tava conversando com as duas. Eu tava perdendo. Gente, tem que pegar leve comigo. Eu tava reconciliando, tava voltando. Eu tava atirando pra todo lado. Você tava ali, né? Olhando os currículos. Exatamente. Aí eu tava conversando com essa pelo WhatsApp, só que tava muito fácil. Eu fiquei, entendi. Mas beleza, depois eu ficava falando com ela por intermédio desse amigo dela. Eu ficava, fala pra ela isso. Aí ele ficava mandando recado, a gente ficava assim, tu mandando recado, pombo correr, um pro outro. A gente ficava assim, aqui e aqui. Até que a gente pegou até que eu peguei, ele falou bem assim, fala com ela. Até que eu chamei ela pra comer um macarrão. A gente comeu saímos pra comer um macarrão. Aí rolou, eu falei, gente, só pra tipo, os meus amigos, esses nossos amigos estavam no nosso pé, fica logo. Ele falou bem assim, ele mandou mensagem bem assim, é o seguinte, Bruno, ela já tá na sua, só vai, beija ela. Aí eu, não, a menina da igreja, eu tenho que respeitar, gente, não pode ser assim, não. Aí eu já tava todo nervoso, aí eu falei bem assim, eu posso te dar um selinho só pra pra gente dizer pros nossos amigos que a gente ficou? Ela me lascou um beijo, gente, a mulher que toma atitude, ela que toma atitude, com respeito pode. Aí ela tomou a atitude, me deu um beijo lá, e daí em diante a gente começou a conversar, eu saí de casa parecendo que eu tava flutuando, fui pra casa, enfim, falando história. Fiquei feliz, e daí a gente aí daí começou o processo de transformação, aí a gente começou a realmente firmar, começamos se submeter a pastores, começamos a realmente ter ajuda de pastores, buscamos pela primeira vez, agora eu tô ouvindo um pastor novamente, mesmo com raiva, primeira vez que o pastor chegou em mim, eu tinha um largador nessa época, e ele falou pra mim, Bruno, você só vai poder cantar na igreja se você tirar o largador. Eu falei, eu vou ficar com a minha bunda quentinha no banco, mas eu não vou tirar o largador. Bem ignorante com ele. No meu aniversário, a Poli fez aniversário pra mim, surpresa. Ela chamou ele veio falar comigo e eu só fiz assim, ó. Tipo, que eu tinha raiva de pastor. E eu maltratei o pastor, tadinho, eu amo ele até hoje. Hoje eu amo ele, né? Mas nessa época não. Aí, enfim, aí foi todo um processo, a gente foi indo sendo acompanhado, até que a gente começou a ser mudado, a ser transformado. Então aí, de pouco a pouco, de glória em glória, de lá pra cá, a gente tem permitido o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida. Aí é onde entra agora a nossa parte, que eu acho que é a parte final, porque eu já estou enrolando muito, é a parte do HOP, que é o do ministério, que a gente hoje é líder. Eu gosto de começar falando disso, que alguns ministérios só vão voar, só vão expandir e crescer depois que você casar. Alguns. E eu acho que no contexto de alguém que vem da homossexualidade, eu acho que eu posso levar isso quase no literal, porque é preciso realmente esse fortalecimento, essa coisa. Gente, eu sempre falo, um dia que a gente for escrever o livro da nossa história, que é uma promessa do Senhor, vai começar dizendo assim, antes dos nossos corpos se beijarem, se tocarem,
as nossas almas se beijaram. Porque, gente, que transformação. Agora vamos entrar em detalhes. Pode falar do que... gente, abertamente. Pra gente ter conseguido uma relação sexual pela primeira vez, de verdade, uma relação sexual pela primeira vez, foi 3 meses depois que a gente casou. E sabe, você agora olha que transformação que o Espírito Santo pode fazer na sua mente. Que metanoia, que transformação. Gosto de falar também que o poder que Deus usa para regenerar o homem é 1 bilhão de vezes maior do que o que ele usou só para criar. Porque para criar, agora para regenerar um caráter, regenerar uma história, regenerar ideologias, filosofias, pensamentos, convicções. Sofismos ali. Sim, é um poder muito maior que ele usa para criar. Aí, beleza, a gente passa por isso. Gente, teve um dia que a gente tava se relacionando sexualmente, então o que acontece? O diabo veio que trabalhava. Isso é muito... Acho que eu nunca vi ninguém falar disso abertamente. Tipo assim, eu vou ficar com a mulher. E lógico, eu já tinha relação com mulher, mas eu não... Era coisa dali, entendeu? Coisa que acontecia, uma coisa rápida, aquela coisa que você não tem que, tipo, satisfazer, se preocupar com o próximo. Não era amor, era prazer sexual. Entendem o que eu quero dizer? Carnal... Prazer total. Só isso. Então eu não me preocupava se eu satisfazia ou não e tal. Eu tava nem aí, só ir lá e curtir o momento. Aí agora eu caso, eu tô preocupado com isso. Ai, caramba, ela era lésbica. Mulher entende muito mais mulher. Mulher sabe o que fazer, mulher sabe como fazer a outra chegar no ponto já, aqui, rápido. Quem sou eu? O ex-gay? O cara que só ficava mais com homens, que entende mais do corpo do homem do que da mulher. Aí teve um dia, um momento de relação sexual, que a gente tava tendo relação sexual, tentando, na verdade. E o diabo começou a colocar na minha cabeça, você não satisfaz ela, você é gay, você tá vivendo um engano, você não vai conseguir, você tá perdido, você vai ver, você vai quebrar sua... Eu ouvi essas vozes na minha cabeça. Eu peguei, a gente parou de tentar, sentei assim no canto da cama, comecei a dar uma crise de choro, e eu comecei a dar murro na minha cara. Comecei, eu sou gay, não sei o que, eu tô errado, eu não sei por que eu casei, eu não tinha que fazer isso, eu não sei o que, eu comecei a falar isso pra ela, ela me abraçou, segurou minhas mãos, e enfim, foi horrível, gente, foi situações que a gente passou muito difíceis. E ela nunca tinha tido relação sexual com homem mesmo, entende? Então, eu já tinha algumas experiências, então ela não. Então, assim, coisa totalmente diferente. Você imagina, uma mulher que só tem relação com mulher. Um homem que, né, um homem gay, agora vê um corpo de mulher. Gente, é algo totalmente diferente. É literalmente algo diferente. Entende? Então, a gente começou, tipo... Realmente a transformação tem que vir de Deus. Né? Sim, velho. E eu vou te falar, eu pensei em desistir no meio desse processo. Porque eu achei, não. Eu nunca vou satisfazer ela. Eu nunca vou satisfazer ela. Eu não consigo. Eu sou gay. Eu nasci foi pra ficar com homem mesmo. Eu nasci foi pra ter a posição de uma mulher num relacionamento. Não. Enfim, essas coisas vinham. Mas aí a gente pegou e começou a falar, vamos fazer o seguinte, a gente tem que começar a lutar. Vamos orar? Começamos a orar sobre isso. Começamos a jejuar sobre isso. E a gente foi vencendo. Enfim, até a gente realmente conseguir. E a gente começar a ter esse prazer sexual. A gente começar a ter tesão. Gente, porque é uma dificuldade muito grande para o ex-gay. É muito grande, gente. É uma transformação. Gente, não tem como eu explicar. Isso aqui não tem nem palavra para descrever. O que aconteceu na minha cabeça, o que aconteceu na cabeça da minha esposa, sobre a questão da sexualidade, não tem como. Não tem palavras para descrever o que aconteceu. Só tem uma coisa para dizer: sobrenatural. Sobrenatural. Porque tenho falado muito que o pecado, nada que a gente enfrenta, que a gente luta, é sobrenatural. Sobrenatural é o escape, gente. O escape é sobrenatural. Porque não é nada que a gente é tentado que a gente não possa resistir. Então, ele fala, com isso terá o escape. O escape é sobrenatural. Porque o primeiro pensamento para vencer um pecado, vencer algo que você luta, é entender que aquilo ali não é sobrenatural. As pessoas veem o pecado dela como sobrenatural. Eu não consigo vencer, não dá, já era. Eu caí. É isso aqui para sempre, não dá. Eu vou me repetir. Não, é para sempre, não. Mas, gente, o pecado não é sobrenatural. O sobrenatural é o escape. E tem um escape. Então, quando a gente muda essa mente, a gente começa a vencer, a gente começa a romper em um novo tempo. Então, foi quando a gente começou a vencer, e aí a gente foi sendo transformado, de pouco a pouco, de glória em glória. Entende? Então, a transformação das roupas, a gente, tanto a questão mesmo da homossexualidade, quanto roupas que, tipo, tinha demônios, que eu era muito ligado com essa coisa ainda, então tinha roupas que eu tinha demônio mesmo na roupa, eu queimei, renunciei, objetos, coisas. Então, tudo, essa transformação estereótipa por fora também aconteceu, mas principalmente por dentro estava acontecendo um Big Bang. Tinha um mundo sendo destruído e sendo reconstruído. Você falando aí, eu lembrei de Isaías, né? Isaías capítulo 5, falando que, ainda que seu pecado seja
escarlate, né? Não lembro direito, mas ele vai transformar, vai ser alvo como a neve e vermelho como o carmesim, e ele vai ser puro como a lã, né? Mais branco que a lã. E o interessante que você falou é porque vem de dentro a mudança. É verdade. E teve uma época, Abel, que eu tentei a transformação, aí a minha irmã falou, vamos, Bruno, raspa a cabeça. Eu fiquei com a cabeça raspada no zero. Raspa a cabeça e tira a franja. Aí ela comprou um monte de roupa lá no shopping, lá pra mim. Um monte de roupa, gastou um dinheirão. Comprando calça social, blusa social. Lá tava o Bruno crente. Agora, seria por fora. Entende? Por dentro, não. Não tinha. Entende? Então a gente tem que focar mais realmente aqui. É por isso que realmente entra já no que você estava até falando lá um pouquinho atrás aí, sobre que o que importa não é o que a gente vê, realmente quem nós somos por dentro. É lógico que reflete sim um pouco, né? Mas a gente realmente, isso realmente, gente, essa não é a parte mais importante. Não mesmo, não mesmo. É isso. Então, onde o Hop se inicia, nesse pensamento de renúncia. Onde o Hop se inicia, o Ministério Hop que a gente vai fazer agora 2 anos aí ativa, que é o evento evangelístico que a gente faz nas ruas. Depois que eu casei, Deus falou, puf, vai, agora vai, agora vai. Então, porque realmente eu não teria estrutura espiritual, nem psicológica, nem física para mim sustentar o ministério como eu sustento hoje, porque eu tenho a Poli do meu lado. Realmente, alguns ministérios só vão romper depois disso. É necessário uma mulher na vida de um homem. Não só no contexto espiritual. Os dois de joelho, né? Exatamente. Então, aí se inicia o ministério, a gente tem levado o evangelho através do louvor, da música, algumas composições nossas que a gente tá, esse ano que vem a gente crê, lança aí no Spotify em nome de Jesus. Aí tem algumas coisas que a gente tá fazendo, alguns projetos, mas é isso, o coração dele é ruas. A gente faz o Hop uma vez por mês na rua, né? Você já sabe. Então, a gente trabalha com temas. Então, a gente vai lá, leva o tema, leva toda a equipe, leva toda a estrutura, faz o culto na rua, evangeliza determinada área. A gente fez um mapeamento. Então, Recanto, Riacho Fundo 1, 2. Agora, esse mês que vai ter o tema é coração humano. O tema é coração humano. E a gente vai falar sobre transformação de coração nesse tema. A gente vai falando sobre isso, de ser transformado o coração, entendeu? E o tema desse é coração humano, aí a gente vai lá, leva tudo, monta isso. Aí esse é o coração dele, ruas, mas tem o outro braço, eu vejo um ministério como um povo, que tem vários tentáculos. Aí tem a ação social, tem toda essa coisa missionária, que a gente a gente é um projeto muito missionário. A gente vai ter ido, pela graça de Deus, em alguns outros estados, né, aí, e louvado seja Deus. E, enfim, sobre sexualidade, eu acho muito bom ressaltar só falar de um detalhe aqui que eu esqueci de falar quando a gente estava falando a fundo, mas eu quero voltar nele porque eu acho importante, porque eu falei de viagem, a gente foi para Porto Seguro e lá a gente recebeu o convite para cantar em um ponto artístico que tinha um travestido. O nome dele é Kathleen, né? Então, é Kathleen, vou chamar ele de Kathleen por respeito. E a gente chegou lá para ministrar, ele conhece a palavra de Deus muito bem. E, enfim, a gente também já foi ministrar em Unai. E, tipo, a minha esposa morava em Unai na época que ela tava nesse mundo. Ela morava lá, passou o rodo geral lá. Ficou com várias mulheres. Então, ela conhecia lá uma coisa... Era uma coisa realmente que, pra ela voltar lá, era tipo, voltar. Um dia ela foi bem, bem cabulosa. E a gente voltou lá pra ministrar louvor em uma das igrejas lá em Unai. Fomos convidados pela Deb, foi até surpresa. Fui convidado pela Deb, ministramos louvor lá. E o pastor, aí tipo assim, o pessoal soube que a gente ia lá e foi algumas pessoas do gênero. Chegou lá, o pastor perguntou pra minha esposa, a gente apresenta, porque teve uma das meninas, que tá menino, se chama Caleb. E falou, pastor, como que eu vou chamar ela? Aí tipo assim, a Poli falou, chama de Caleb. Aí o pastor foi lá, apresentou de Caleb na frente e tal. Aí a gente em Porto Seguro também chamou a Kathleen de Kathleen. Eu fui orar por ela no final. Falei, que bom, minha amiga, que você entende o amor de Deus pela tua vida. É o que ela entende do amor. Ela entende de Jesus. Ela só tá vivendo aquele momento. Mas ela entende. Mas por que eu tô falando disso? É só porque eu quero, como igreja, eu quero que nós aprendamos a respeitar a fase que essas pessoas estão vivendo. Porque às vezes elas vêm pra dentro da igreja, aí vai ter um pastor lá que é arrogante e ignorante. Eu vou falar ignorante mesmo, porque é falta de conhecimento, a palavra em si, né, gente? Ignorância. A pessoa ignorante, chega alguém lá, uma mulher que tá travestida de homem, chega um homem que tá vestido de mulher, aí se chama João. E tá vestido de Maria. Eu quero apresentar o João, porque é João mesmo. É o João. Em nome de Jesus, é João, já quero profetizar. A pessoa vai se sentir constrangida, ofendida, talvez nem volte lá. Agora, se você chegar na igreja, igual o pastor fez lá, nossa, eu chorei, gente, quando ele falou, eu chorei mesmo. Quero apresentar o Caleb nessa noite. Meu coração chega e foi assim, ó. Como é bom ter pessoas que sabem respeitar a fase do outro. Sabem respeitar e entender aquilo ali.
Aí, enfim, por que, gente? Assim a gente... Gente, porque vem, deixa vir. Respeita a fase que essa pessoa tá. Você tá numa fase, ela tá naquela fase. A gente tem que respeitar que agora ela tá passando por aquele momento, por aquele processo dela. Nós não podemos puxar ela pra cá de uma força e nem enfiar a goela abaixo essa transformação. Só semeia a semente, né? Quem faz a transformação, o brotar é Deus. Exatamente. A transformação mesmo é Ele. Exatamente isso. E eu queria assim, Bruno, eu queria que você deixasse assim um recado para as pessoas que passam pelo que você passou. Compensa, é possível, se compensa ou não. Servir a Cristo ou entrar de cabeça por essa transformação que você passou, sabe? Bebê da Rosa Nascimento. Seguir a Cristo não isenta sofrimento, mas traz a paz que excede todo entendimento. Gosto dessa música. Eu tenho muito recado pra falar pra essas pessoas. Muito recado mesmo. Muitos que eu teria que ficar aqui por horas dando recado, mas de uma maneira bem simples, há jeito. Há um escape, há uma solução e um domínio sobre isso. É possível vencer, sim. Existe um momento em que esse espinho na carne você não vai ficar mais lutando tão forte, entende? Porque chega um momento, como eu falei, já a gente deixa tanto de alimentar que não tá mais forte na nossa vida. O fardo é leve. O fardo se torna leve, porque quando a gente começa a crescer espiritualmente, o fardo vai ficando leve. As ataduras são tiradas, são curadas as feridas. Então vai ficando menos sangrando. Porque no início, como eu falei pra vocês, eu falava, Deus, eu vou olhar pro cara, eu vou querer. E eu tava, às vezes, em culto, eu tava lá sangrando, eu não posso. Mas hoje eu posso ir em qualquer lugar. Eu já posso ir em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Eu posso encontrar com amigos gays que eu encontro. Eu não sinto tentado, não tô aquela guerra, sabe? Chega um momento onde um nível espiritual, um nível mental, psicológico, onde que aquilo ali não vai ser mais uma guerra travada o tempo todo, entendeu? Tá o tempo todo assim. Você vai conseguir viver como se isso não tivesse nem existido. Como se fosse um sonho. Porque de verdade, hoje eu olho pra situação, parece que eu vivi, tava em coma, vivi uma história que é pra ser gravada e colocada num filme aí. Em um filme de verdade. Porque chega um momento onde que esse fardo não é mais uma guerra, onde essa guerra ficou leve, onde você não tem que ficar mais sangrando o tempo todo, em jejum o tempo todo aqui, sabe, vibrado. Você agora pode ficar em paz. Então chega esse momento, tem jeito. Existe um momento onde você domina isso ao ponto em que isso não é mais um problema pra você ficar o tempo todo. Agora você vai cuidar de outras coisas da tua vida. Você vai começar a parar de ser arrogante, você vai começar a parar de ser soberbo. Você vai parar agora de querer ficar xingando os outros. Você vai parar porque você não vai passar só por essa transformação. Então, isso é um dos pilares, mas vai chegar um momento que agora você passou por um momento que agora vamos trabalhar agora o ego. Entende? Porque, oh meu Deus, naquela questão lá de sensacionalismo, tem pessoas que vêm com testemunho e elas agora se acham superior porque tem um grande testemunho, grande coisa porque você tem um grande testemunho, um testemunho, entendeu? Então, tem que passar por processos agora de humildade, tanta coisa. Eu lembro do dia que foi cantar na igreja, aí a igreja tava lotada e deram a última oportunidade pra mim. Eu era a estrelinha por causa do sensacionalismo do culto. Aí várias pessoas cantou, depois que eu canto. Aí beleza, eu cantei, foi realmente uma labra show lá, labra show mesmo, uma labra show. Aí terminei, sentei lá e eu chorando, meu Deus, obrigado, eu tenho a melhor voz desse culto. Eu realmente, obrigado. Eu agradecendo a Deus, porque eu tava me sentindo a pessoa mais especial do culto. Agradecendo a Deus porque eu vivi algo grandioso e agora eu era mais importante do culto. A Deus vem, calma aí, vamos lá. A Espírito Santo faz eu passar pela puberdade, a fase que você cantava assim, agora você tava cantando igual um pato. Fiquei sem cantar quase um ano. Fiquei, caraca, eu não consigo mais cantar por causa da puberdade. Entende? Então, assim, o Espírito Santo tratou comigo dessa questão de ego. Entende? Então, assim, é por isso que eu falo. Chega um momento que você vai se preocupar com outras coisas da sua vida, não é mais só sobre isso, não. A vida do ex, entre aspas, tirando esse sofisma, a vida do ex-gay não é sobre ele não agora viver o tempo todo não sendo mais gay. É sobre agora ele passar pela transformação de se tornar quem ele foi chamado para ser. E um dos segredos da nossa música, eu tenho falado disso quando a gente tem cantado em todo lugar essa música. E uma das frases favoritas que Deus deu nessa canção, que eu acho linda, eu vejo como um presente da eternidade, sério, foi um pedacinho da eternidade que foi colocado nessa música. Fala bem assim, ó, e me tornar em quem serei para sempre no lar. Nós já estamos sendo transformados em quem nós vamos ser para sempre, por toda a eternidade lá nos céus. Olha que lindo, para pensar nisso, gente. Vocês já estão sendo transformados em quem vocês vão ser para sempre na eternidade. Vocês já estão sendo limpos, renovados, restaurados, curados, fortalecidos. Nós já estamos sendo. Então nós estamos se tornando de pouco a pouco, de glória em glória, em quem nós vamos ser para sempre, por toda a eternidade com Jesus.
Então não é mais só sobre eu não sou mais gay, eu não minto mais, eu não traio mais, eu não xingo mais. Agora é sobre se tornar quem Deus quer que a gente seja. Um ser cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais eu me pareço com Jesus, mais o mundo conhece ele. Quanto mais tu se parece com Jesus, mais o mundo vai conhecer Jesus. Por isso que o Espírito Santo insiste em fazer essa obra em nós. E o que a Bíblia fala? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E ele vai terminar em mim, nessas pessoas que estão assistindo, em vocês e em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso. E o prazer que Deus dá, né, durante essa transformação, né? Nossa. Que ele é o prazer incomparável, né? É verdade. Gente, Jesus é a melhor sensação humana. Ele é a melhor sensação neural, psicológica. Ele é a melhor. Mas eu já tenho outra coisa aqui, se eu falar disso, a gente vai demorar mais. Gente, é muita coisa. É porque é muito ensinamento. É muito ensinamento que o Espírito Santo me deu que é para falar. Então, Jesus, ele é a melhor / pior escolha que o homem faz. Mas não vai ser a primeira e última vez que você vai vir aqui. Você vai vir em outras É a vezes. primeira, mas não vai ser a última. Parte 2, gente. Vem aí. Muito obrigado. Então, glória a Deus. Gostei muito. Pai, dessa vez eu falei bem pouco, né? Foi. Não, eu tinha comentado com a minha esposa. Eu falei, eu e o Lucas no podcast, que o Lucas fala. Quando Não, mas a gente... eu falei pouco também, né, também. Falou um pouco. Eu que falei muito. Realmente, Eu geralmente falo mais. o seu testemunho É da gente ficar aqui Impactante. vidrado mesmo. É, da gente Eu imagino ficar- as pessoas que vão ficar vendo assim, Glória a Deus. vidrado. Glória a Deus. É impressionante mesmo. Eu creio que como eu vou sair daqui mudado, transformado, com uma visão diferente, né, para esse público, né, para essa galera, eu creio que muitas pessoas vão Não só vão para ser impactadas. não né? só para esse público, mas para qualquer tipo de público diferente que venha, né? É, A gente verdade. está sempre de braço aberto, igual você falou, um abraço, às vezes muda, a pessoa fala, caramba, eles me receberam mesmo do jeito que eu sou, eles me receberam assim de braços respeitaram. abertos. Exatamente. Então é uma coisa que ainda eu vejo um erro muito grande em muitas igrejas. Aqui não é muito não, Glória a Deus. mas assim, há muito o que mudar ainda. Exatamente, porque, ó, gente, rapidão isso aqui, porque já realmente teve igrejas que eu fui, que eu entrei, primeira coisa, vamos terminar o culto, vamos fazer uma oração, tem um demônio nele, vamos orar. Vamos orar nele. Aí depois me convidava para fazer o jejum de 21 dias de Daniel lá no monte, vamos subir o monte de 21 dias. Cadê? Não adiantou. Não, você vai quebrar a pessoa, porque ela As profetadas, né? não, e ela iniciante na fé, ela vai fazer um jejum de 21 dias. Sério que você acha que ela vai conseguir fazer um negócio desse? E gerar frustração, exatamente por isso que eu falei, sobre a questão de não libertar. Porque gera frustração na pessoa. Deus não existe, Deus não tá me ouvindo, tem alguma coisa errada comigo, porque eu tô fazendo propósito e eu não mudo. É porque, como eu falei, é o domínio sobre o impulso sexual, não é a libertação do impulso sexual. Se a gente deixar de sentir sexo, a gente tá fugindo da natureza humana, a gente virou um ser que ainda não é conhecido. Porque até os bichos fazem sexo. É isso. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, Bruno. Creio que virá outras oportunidades da gente conversar certeza. mais sobre outros assuntos, né? Tem muita bagagem. Amém. Hoje falamos pouco, né? Fala um Mas Mas tudo que o Bruno Foi falou vai ser edificante. edificante aí. foi edificante. Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Que vocês possam compartilhar esse testemunho, esse conteúdo também com outras pessoas para que alcancem, né, outras vidas e assim sejam impactadas também como a gente foi. E que a palavra de Deus, né, e que Deus possa entrar em cada lar, em cada coração, em cada família e assim poder restaurar vidas, né? E é isso. Quer falar Se o alguma Bruno coisa? quiser deixar algum contato, rede social, o Gente, pessoal acompanhar. É verdade, depois vocês vão colocar lá na descrição, né? Aquela coisa lá que Vamos, fica vamos. bonitinha assim, ó. Aqui, Aqui embaixo. escrito aqui embaixo. Gente, é só colocar lá ROP_movimente. Movimente, não é com I, movimente. É o Instagram do nosso ministério. O meu é SR Sotnas, SOTNAS _. É isso. A gente vai Segue a colocar gente na lá. descrição também. É isso aí. Por enquanto não tem música, No Spotify. Spotify No ou Spotify YouTube? não. A gente tem alguns trechos no YouTube, porque a a gente tá realmente todo o processo aí pra Fazendo gente esse colocar. trabalho, né? Uhum. Ah. Coloca lá em nome de Jesus ano que vem.
Mas pelas redes sociais acompanha. Pelas redes sociais. E tem coisa no Instagram, tem muita coisa no Instagram, muita coisa mesmo. Dá pra ir lá, dar uma olhadinha, acompanhar o ministério. Eu já tenho um tema para o próximo Ixi, podcast. É forte, As dá lugar. pancadas. Já tem um tema. Porque aqui é Minas de Louvor e aqui é Minas de Louvor. Então a gente pode falar sobre o que o louvor faz, né, na adoração faz no meio. Eita, vai ser forte isso aí. Então, Eu queria fica aí, agradecer fica o tema também. aí. Queria agradecer o Bruno, né, por ter aceitado esse convite. A gente já tinha pensado faz tempo, só que ainda não fazia parte desse ministério aqui do podcast, Do Casa Branca. do Casa Branca, mas eu agradeço. E ainda a gente vai fazer aí um próximo aí quando você já tiver no Spotify, a pancada. Em nome de Jesus, amém. E eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo. Como eu falei, respeito vocês pra caramba. Uma honra estar aqui. E eu sei que isso vai servir de bênção para mais pessoas. E fico muito feliz de ter aberto a minha vida assim sobre esse assunto pela primeira vez sendo com vocês. Pessoas que eu confio e que eu sei que estão querendo usar isso pra glória de Deus. E não pra esfregar na cara dos gays. Tá vendo? Você não consegue porque não quer. Mas mostrar que você consegue também. Glória a Amém. Deus. De uma maneira Glória a positiva. Deus. É Amém. isso aí. Aperta o cinto É isso aí. e vamos nessa. Amém. Graça e paz. Um abraço. Fica com Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Amém. Valeu. Tchau. Mais um. Eita, glória. Glória a Deus. Seguir aqui. Tá bom. É forte.